luta, de quebrar a cabeça, né? Quem te acompanha aí há mais tempo sabe disso. Assim como a vida de vocês aí, né, pessoal? Não existe nada fácil, não, né? Tem um ditado que fala assim, que a moleza senta no pudim, não existe nada fácil, nada foi fácil. Tudo é luta, tudo é guerra. Só que a gente vê esse pessoal da internet aí, eu começo a dar risada, né, Mia? A gente vê o pessoal, esses gurus que ficam vendendo sonho. Não existe sonho, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui nessa conversa de hoje é que não existe sonho. Não existe nada fácil. Se fosse fácil, todo mundo conquistava. Sucesso, eu costumo dizer, tem uma cliente que um dia ela estava falando, cara, tá muito difícil, eu vou desistir, papapá, pensou em desistir da medicina. E olhou para mim e falou assim, mas o que que você vai fazer? Ah, o meu irmão montou uma padaria, meu irmão tá ficando rico com a padaria dele. Eu falei, não tem nada de errado em montar uma padaria, padaria é um ótimo negócio. A minha pergunta é uma só, você vai usar a mesma gestão na padaria que você usa na sua clínica? Porque com know-how médico você não está conseguindo sucesso, imagina não saber assar pão. O segredo não está no negócio. O segredo está em como gerir seu negócio. Tudo, tudo. Eu tava vendo aí esses dias no YouTube, cara, um documentário sobre o Império das Bananas. Porque a gente pensa, banana é um dos produtos mais simples, Barato. né, e barato de vender. E a Existe até a história expressão, né? Preço de banana. é exatamente, o meu negócio não é preço de banana. E um menino, cara, pobre, órfão, ficou bilionário no mercado da banana, vendendo as bananas que estavam para perder. Ou seja, enquanto os caras desperdiçavam aquela banana que não ia chegar podre, ele criou uma estratégia. Olha que coisa simples, gente. Só para a gente começar aqui a entender. Ele era um estivador. O que que é o estivador, né? O descarregador de mercadoria nos cais, nos portos. Isso no século XIX, né? Lá em 1800 e bolinha de gude, era uma das profissões mais comuns que existiam, porque a gente tinha muito essa questão doaneira, né? Que eram os navios chegavam com as mercadorias, principalmente ali no porto, ali naquela região de Miami, etc e tal. Vinham-se muitos especiarias e produtos aqui da América Central. E esse menino via que todo mês que chegava banana naqueles navios gigantes, eles retiravam as bananas verdes e aquelas maduras ficavam lá, apodreciam e perdiam. E ele pensou, cara, é um pecado, porque eram toneladas, não eram quilos, não, eram toneladas de bananas que perdiam. E ele falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Olha para você ver que eu falo que o empreendedorismo vem de uma visão estratégica. Enquanto o pessoal chega, os primeiros minutinhos, eu vou contar essa história para vocês, porque faz a gente refletir. O que é que ele fez? Ele falou assim: o que essas bananas precisam é só chegar mais rápido lá no consumidor, que ela não vai perder, porque a morosidade, imagina pegar essa banana, colocar essa banana nos caminhões, colocar essas bananas, acho que nem caminhão na época, era trem, era só nas carroças e ferrovia, né? Só quem tinha lá. Era transportado por cavalos, né, nas carroças ali, né, que era o meio de locomoção, e na ferrovia, pelos trens de ferro, pelas locomotivas. Então ele pensou assim, até chegar lá, o cara pegar a banana, levar para a mercearia dele, divulgar para vender. Ele teve uma estratégia fantástica. Ele chegou no pessoal que era dos telégrafos, o pessoal que mandava mensagem, né, naquela época, que mandava como se fosse os telégrafos, né, código Morse, aquela coisa toda. Falou para ele assim, ó, eu tenho um carregamento de banana. Se você divulgar em todas as estações, porque eles recebiam mensagem, para todos os comerciantes que eu vou passar e vou vender a banana pela metade do preço que eles estão acostumados a pagar, mas eles têm que estar lá na porta. Enquanto o trem para, eu descarrego a banana e vendo. Eu vendo pela metade do preço e eu te dou uma gorjeta, um dinheiro em cima disso. Agora, aí que vem um detalhe, Wesley. Ele juntou US$ 150 para comprar. US$ 150 naquela época é equivalente a mais ou menos R$ 30.000 hoje. Ele era um estivador. Ele demorou 5 anos trabalhando para juntar esses US$ 150, ou seja, esses R$ 30.000. E ele montou uma estratégia na cabeça dele e durante 5 anos ele ficou juntando dinheiro. Ele era um menino de 17 anos. Quando ele tinha 23 anos de idade, ele tinha o dinheiro. Ele foi lá, fez um acordo com o dono e comprou todas as bananas que iriam perder por um preço de banana. E aí ele fez uma estratégia. Ele chamou o meio de comunicação que tinha na época, que eram os telégrafos, pagou para o cara uma gorjeta e avisou. E ele saiu entregando essas bananas em cada ponto. E chegou no final da estação, ele vendeu todas as bananas. E no final ele tinha US$ 300, ou seja, de 30 mil ele tinha 60 mil, numa primeira venda. E ele falou: descobriu o segredo.
E ele começou a fazer isso, duas, três. A primeira viagem, eles dormiam em condições insalubres, né? Dormiam perto de escorpião, porque banana dá muito escorpião. É, e tinha muito estivador que era picado por escorpião. Ele dormiu junto com as bananas, porque o dinheiro que ele tinha todo, ele deu para comprar as bananas, ele não tinha dinheiro para comprar uma passagem para ele ir sentado ele foi dormir no vagão da banana que ele contratou. Olha que loucura. E depois de alguns meses, né? É porque era todo mês chegava banana, depois de alguns meses, ele já tinha juntado uma fortuna. Para a época que era uma fortuna, uma mini fortuna. E aí, ele tendo essa ideia, ele começou a entrar nesse mercado das bananas, crescer, crescer, crescer. Eu tenho que te enviar o Grande link. empresário, olha que interessante, da época, enxergou negócio e viu que ele era um jovem, mas genial, e resolveu investir em navios para ele começar a transportar banana. Até aí é só o começo da história. Ele transportou, começou a transportar banana agora, só que ele detinha 5% das bananas que eram transportadas no mundo, que já seria uma fortuna, 5% das bananas transportadas para o mundo lá, em alguns países. Só que ele não conseguia entrar porque o império da banana era uma coisa assim, era um cartel. Sabe qual foi a estratégia que ele utilizou? Ele começou então a investir na oposição política dos países. Ele patrocinou a campanha política para que os presidentes que ele patrocinou ganhassem e dessem concessão da banana só para ele. Ou seja, numa virada de chave, em 30 anos, ele era o dono do império. Ele tirou um cartel, o império de banana, porque ele começou a patrocinar a política. Olha a genialidade desse menino, que era um estivador. Enquanto os outros que nasceram, cresceram, morreram estivador, esse cara virou o maior, ele é considerado o rei da banana, né? Ele morreu lá em 1900, a bolinha de gude, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas a história dele é uma história, assim, de inspiração, que ele se tornou um dos homens mais poderosos do planeta, por conta de ter uma boa estratégia. Então, a gente falou muito sobre isso, né? Os 5 passos para a pessoa ter sucesso na carreira, tá, gente? Legal. A premissa básica em tudo na vida, ou seja, você pode ter uma padaria, você pode ser médico, você pode vender banana. A pergunta é: você tem uma boa estratégia para isso? Você tem uma boa condução? Você sabe um processo? Hoje eu estava falando com alguns clientes mentorados meus e ele falou assim: Haroldo, olha que coisa interessante. Ah, nós chegamos aqui, nós estávamos com faturamento de cento e poucos mil reais por mês e depois de 6 meses nós já conseguimos dobrar isso e nós estamos com a nossa intenção de chegar até o ano que vem bater uma meta de 1 milhão de vendas. Eu falei, cara, que ousado, que bacana, né? Que vontade, né, Dai? Que as pessoas correm atrás disso. Eu falei assim, que legal. Agora eu falei para ele assim, deixa eu te falar. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até no outro caminho. Isso é um fato. Você sabe que agora nós estamos pensando numa outra estratégia, ou seja, até um certo momento, a sua qualidade técnica, eu falo isso para vocês, o sucesso de vocês se dão muito no início da carreira pela qualidade técnica que vocês têm, ok? Dali para frente, não tem nada com o que você estudou na faculdade, mas tem a ver com a capacidade sua de entender o mercado, processar ele e saber vender o seu peixe. Esse é o grande lance. Existem 3 diferenciais competitivos de mercado, gente. 3. Guardem isso. Eu já vou abrir aqui meus slides para a gente conversar. Mas antes eu quero falar para vocês. Se vocês não entenderem isso, não adianta entender sobre processo, gestão e crescimento. Foi o que eu falei. Para o Dr. Wesley chegar onde ele chegou, para ele construir uma clínica hoje que ela é fundamentada, estruturada e uma clínica rentável, altamente lucrativa, não foi uma semana nem mês, foram alguns anos. E é isso que a gente vem trazer para você de forma mastigada. Ah, Haroldo, quer dizer que eu vou demorar anos? Provavelmente sim, mas nós podemos encurtar isso quando você já testou, já sabe o caminho. É a mesma coisa que eu falo para ele. Se ele sair hoje de Vila Velha e montar uma clínica em São Paulo, ele sabe que o caminho dele vai ser mais curto. Por quê? Porque ele já passou pelo processo. Não tem aquele ditado que fala assim: se você pegar a riqueza do mundo, distribuir para todo mundo, daria 34 mil dólares, se eu não me engano, a riqueza do mundo dividida para a população mundial. Ou seja, né? Ninguém passaria fome. Mas tem um detalhe, porque se o dinheiro continuar circulando, né? Imagina, é a mesma coisa de você ter um salário de 34 mil dólares, que daria cento e poucos mil reais aí, se eu não estiver enganado, né? Foi 5, total, 180 mil reais mais ou menos. Não é isso, Dai? Mais ou menos por aí. Ou seja, daria para a pessoa viver tranquilo, né? Fome ela não passaria. A gente fala que a riqueza do mundo, ela sustenta
toda a população. Ela só não sustenta, né, a ganância, o ego de alguns. Então, o que que acontece, gente? Só que eles falam que em menos de 5 anos o dinheiro voltaria para a mão dos bilionários e as pessoas que eram pobres vão voltar a ser pobre e miserável de novo. Isso é estudo, pesquisa feito por grandes universidades de comportamento humano, ou seja, não tem nada a ver com a sua profissão, não tem nada a ver com o que você tem na mão hoje. Tem a ver com a forma como você conduz o que você tem. Inclusive, eu falo que existe uma diferença entre riqueza e abastança. Riqueza é o acúmulo de bens. Abastança é em quanto tempo esse acúmulo vai te sustentar você e a sua família, você e sua infraestrutura. Então, o segredo do sucesso não é riqueza, porque a riqueza acaba, a abastança não. A abastança é sustentabilidade. O que a gente ensina dentro de uma gestão não é riqueza, é abastança, é você entender quais são seus limites, seus recursos, o recurso natural que você tem dentro da sua cidade, dentro do seu mercado. Como que você vai extrair isso? Como que você vai interagir com esse público? Eu acabei de falar para vocês de um cliente que está indo para um faturamento aí de 300 mil e indo para 500 mil. Isso é real, numa cidade de 80 mil habitantes, gente. Não estou falando de uma capital, não. E por que que isso acontece? Uma cidade do interior, inclusive do sul de Minas. Estou indo para lá nesse fim de semana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem a ver com mentalidade, com forma de conduzir. É totalmente mentalidade. Mentalidade mudou. Quando você sentir confiança e dizer que você é capaz de entregar resultado para o seu cliente, acabou. Não existe plano B. O maior erro do médico é criar plano B. O maior erro do ser humano é criar plano B. Pergunta sei lá, pro Cristiano Ronaldo se ele tinha plano B. Se eu não der certo no futebol pro Messi, se eles iam fazer outra coisa da vida, se eles iam ser, sei lá, médico, dentista, mecânico, músico. Não, não tinha plano B, sabe? Por que que não tem? É a mesma coisa. O paciente não tem que ter plano B. Por que que tem plano B? Porque às vezes a gente quer vender um processo, um protocolo, um tratamento para ele baseado no que a gente acredita. E não como a gente falou das 5 premissas, baseado em quê? Na sondagem, na necessidade do paciente. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando você entender a necessidade do paciente, a dor do paciente, é vender protocolo sem entender a dor do paciente, a necessidade. Né, doutor? Uma coisa que a gente discute muito. É por isso que o segredo do sucesso de um resultado começa com quem? Tudo na vida. Começa com o quê? Diagnóstico. Nada na vida, um mecânico só vai ter solução para o seu carro se ele tiver diagnóstico. Sabe? Um médico só vai ter resultado se ele tiver um bom diagnóstico. Diagnóstico errado, tratamento errado, ou seja, recall, né? O cliente vai ter problema, não vai resolver o problema dele, tá certo? Então a premissa básica aqui é diagnóstico. Eu não consigo dar solução pontual para cada um, porque eu não tenho diagnóstico dos seus problemas, nem das suas dificuldades. Onde está a sua dificuldade? Sua dificuldade pode estar em vários elementos. Pode ser na infraestrutura, pode ser na equipe, pode ser em você, na sua capacidade, na sua habilidade de saber, entender e negociar com o cliente, pode ser no seu posicionamento de mercado, mediante o que as pessoas pensam de você, pode ser na sua capacitação. Eu sei que tem 3 gargalos: o cliente não chega, o cliente não fecha, ou o cliente não conclui um tratamento e não indica. Se ele não chega, você tem um gargalo, o cliente não está chegando na minha clínica. O seu problema é comunicação, você não está sabendo se comunicar, as pessoas não estão enxergando valor em você. Ponto. Aceite você ou não. Segunda dor, o cliente chega, mas ele passa por você, mas não fecha um tratamento. Esse é o nosso questão hoje. É sobre isso que nós vamos falar. Como conduzir o paciente na primeira consulta e vender protocolos de alto valor agregado. Se o cliente não fecha, é porque ele não enxergou valor, porque ele não criou conexão com você. As pessoas não querem comprar serviço, elas querem confiar em você. Depois elas vão comprar. Elas querem confiar no médico, principalmente. O médico, gente, ó, é uma celebridade local, ele é uma referência local. E ele precisa ter um bom posicionamento na cabeça do cliente, sabe? Olha, o médico, ele estudou para confiar, para acreditar. As pessoas acreditam no médico. O advogado estudou para duvidar. Olha a diferença. O médico estudou para acreditar e para ser acreditado. A imagem do médico é ilibada. A medicina é a segunda profissão mais benquista no mundo. A primeira é bombeiro, porque o bombeiro arrisca a vida para salvar a vida do outro. Agora, existe uma diferença, né? O bombeiro não é tão bem remunerado quanto o médico, a gente sabe da realidade, né? Mas ele é o profissional mais benquisto na sociedade, porque ele arrisca a vida. Mediante uma catástrofe, uma enchente, olha o que aconteceu no sul lá. O bombeiro é a maior referência de super-herói que existe na nossa sociedade. Vocês sabiam disso? O segundo é o médico.
Então vocês têm a faca e o queijo na mão para ter todo sucesso. A credibilidade já existe, ok? Então isso é fundamental vocês entenderem sobre esse processo, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui Ô, dentro desse Mi, só um processo. minutinho, Haroldo. Tá liberado aí, Mi, para compartilhar, né? Acho que para mim tá liberado aqui, Haroldo. Pode, nessa introdução, você já pode começar aí a compartilhar os slides aí. Maravilha. Você libera para mim, Mi? Deixa eu ver aqui se tá travado para você. Liberou. Ou Pessoal, temos aqui 20 participantes. Escreve aqui para mim, tá? No chat. É, quem já tem clínica ou pretende montar uma clínica, tá? Que tem uma clínica médica, já atua dentro dessa área da medicina integrativa. E quem é que, de fato, pretende montar? Escreve aí no chat para a gente, por gentileza. Só para a gente ter uma noção, uma ideia aqui. Leonardo Terra. Que legal, irmão. Bora lá, Haroldo? pessoal, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre encantamento do paciente. Como conduzir a primeira consulta e converter protocolo de alto valor agregado, ok? Esse é o grande lance aqui que a gente quer trazer para vocês, tá? Nessa primeira etapa, gente, vamos entender atendimento e encantamento. Tá certo? Olha, não existe você. As pessoas falam assim: ah, eu quero vender protocolos, eu quero vender tratamentos de alto valor agregado, eu quero vender, por exemplo, plano de acompanhamento, condução. Isso só vai existir quando existir confiança entre você e o cliente. Olha para você ver, as pessoas me perguntam sobre a internet. Haroldo, a internet é fantástica, mas ela é um mercado, vamos pensar assim, é uma selva. É uma briga de foice. O cliente da internet ele é arisco. Você precisa de muito tempo para gerar uma confiança em você. Então eu costumo dizer, o mercado de relacionamento, de indicação, é o mercado mais poderoso que existe. Nada é mais poderoso do que o cliente falando bem de você lá fora. Até porque não existe nada mais poderoso do que o testemunho, ou seja, o depoimento. Quando alguém está falando de você lá fora, ele está depondo a seu favor. Então, o seu paciente ele precisa ser encantado e não atendido. E eu ensino isso todos os dias. Só que nem todo mundo consegue entender que basta você fazer o encantamento, e o encantamento estão nas sutilezas, nas coisas simples. Olha, primeira coisa, como conduzir o paciente nessa primeira consulta, a gente precisa entender a diferença entre atendimento e encantamento, tá bom? Vamos entender aqui, ó. Vamos supor que esse círculo aqui é tudo que está incluso no atendimento. O encantamento é uma parte, é algo que está lá dentro. Atender, gente, tem a ver com você entregar a necessidade da pessoa. Encantamento tem a ver com desejo. Olha que coisa interessante. Atendimento tem a ver com necessidade. Eu chego num restaurante, tá certo? E peço um jantar. O garçom vai me atender. Ele vai pegar a comida, fazer meu pedido e me entregar. O encantamento. Como foi entregue? Como foi o processo? Tá? Esse é o grande diferencial. Atender o paciente chegar e você fazer um exame, pegar um diagnóstico e atender ele, e entregar a solução para ele. Atendimento e encantamento tem a ver com uma coisinha, a diferença é a experiência do cliente. Você nunca vai vender um protocolo de alto valor agregado se você não entender isso. A premissa básica, vamos lá, é a primeira consulta. É ali que a verdade vai vir à tona. A internet está vendendo sonho. A internet está vendendo promessa. Mas é só quando o paciente entra em contato por telefone, ele é muito bem recebido pela sua secretária. Quando é porque é o antes, durante e depois. Quando ele é agendado, quando ele é acompanhado e quando ele chega, que ele abre a porta e entra para dentro da sua clínica, ali começa a verdadeira experiência. E ali começa a valer a verdade, a realidade. Porque todo paciente chega na sua clínica com uma expectativa. E é aí que mora o segredo do sucesso e do fracasso.
Sucesso não tem nada a ver com você ser o melhor. Nós já falamos muito sobre isso, né, doutor? Sucesso tem a ver com a expectativa do cliente depositada em você e como você vai entregar isso. Por isso que o segredo do sucesso é alinhamento da expectativa com o seu cliente. E só tem um jeito de você alinhar. Quando você pergunta para ele, você não tem bola de cristal, você pergunta assim: qual é a sua expectativa mediante a sua necessidade? Se você não alinhar a expectativa, o paciente pode frustrar, porque você pode não entender onde ele quer chegar e às vezes a expectativa dele está acima do seu limite de entrega ou da sua ciência, daquilo que você pode proporcionar. Senão vira charlatanismo. E aí eu quero dizer para vocês, 80% dos processos na área da saúde tem a ver, sabe com o quê? Tem a ver com alinhamento de expectativa. Não tem nada a ver com a qualidade técnica. Porque às vezes o paciente não entendeu o que você estava oferecendo para ele. E ele pode não entender, ele pode não aceitar, tá certo? Então, alinhamento da expectativa, tá? A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. Só isso. Ah, só isso. Isso é a base entre a frustração e, e a pessoa estar, se sentir atendido, tá bom? Vamos lá. Não quer dizer que você esteja certo ou errado, ou que o outro está certo ou errado. É questão de alinhamento. E todas as vezes que existir um alinhamento, tem que ter uma conversa. Tem que ter uma conversa. A conversa é para alinhar. Até para se está certo ou errado, se deu certo, se não deu, vocês chegarem num consenso. A premissa básica é estar sempre aberto a ouvir, até os ouvidos, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Uma conversa. Assim como foi feito um primeiro momento, o paciente chegou até você, ele começa um tratamento, e esse tratamento não está tendo resultado, a melhor coisa que existe é uma conversa, para chegar num consenso. E a partir daí, você aprender com isso e talvez até melhorar a sua conduta ou corrigir alguma falha que nós podemos ter. Gente, isso é fundamental. Pega papel e caneta e anota, porque eu falei que eu vou entregar uma aula de verdade. Não é porque uma masterclass é gratuita que a gente vai falar coisa superficial aqui e mandar todo mundo embora. Então, premissa básica. Só isso eu posso garantir para vocês que já valeu vocês estarem presentes aqui. O segredo do sucesso de uma clínica é o alinhamento expectativo com o cliente. Se existir um mastro desse circo, esse é o mastro principal. Tá bom? Premissa número um. Ok? Então vamos lá, gente. Para você encantar, não é o encantamento do paciente, que é a premissa básica para você vender um bom protocolo, ou seja, o paciente tem que se sentir muito confortável, ele tem que se sentir especial naquele momento para que ele compre algo de alto valor. Nós não estamos falando de fazer um tratamento de 100, 200, 500 ou 1.000, nós estamos falando, às vezes, procedimentos e tratamentos, acompanhamentos de 20, de 15, de 30, de 50 mil, como eu tenho clientes que vendem isso hoje. Mas para eu comprar um produto do Dr. Wesley de 50 mil, eu tenho que confiar muito nele. E eu tenho que viver uma experiência que vai valer a pena eu entregar. Porque 50 mil reais não é 50 mil reais. É quantas horas de vida eu tive que entregar da minha vida para conquistar aqueles 50 mil. Então eu penso, quanto mais eu trabalhei, mais aquele dinheiro vale. Não é que o dinheiro do pobre vale mais que o do rico, porque na verdade, né, o dinheiro do pobre tem que valer mais que o do rico. Por quê? Porque o pobre trabalhou mais, ele entregou mais horas de vida pelo aquele dinheiro. Provavelmente ele vende a hora dele mais barata do que o rico, na grande maioria das vezes. Ok? Então vem comigo aqui. Os 4 passos do encantamento, gente. Antes de mais nada. Qual que é o primeiro passo? Básico. Sim, Haroldo, entendi. Haroldo, então vamos lá. Qual que é o segundo passo? Necessário. Qual que é o terceiro passo? Desejado. Qual que é o quarto passo? Imprevisto. Ok? Haroldo, vamos entender isso aí na prática? Vamos lá. Básico. O que que é básico, gente? Aprende uma coisa. Não adianta ter cereja do bolo se não existir bolo. Não adianta você querer encantar a paciente, fazer lá o Cirque du Soleil na sua clínica, se você não entrega o básico. O que que é básico? Ter agenda, estar presente. Você sabe uma falha muito grande que os médicos jovens hoje não têm, mas os antigos faziam? Desrespeito ao paciente, deixar o paciente esperando 40 minutos, 1 hora e meia, 2 horas para ser atendido. Vamos começar com o encantamento. Você deixou o paciente esperando mais que 15 minutos, ele fica frustrado, eu fico. Ninguém tem tempo, gente. Esses dias eu segurei o elevador, libera a porta, por favor. Nem o elevador tem paciência para esperar. O ser humano, muito menos. Básico, gente, anota aí. Não atrasar com o paciente. Vocês não têm noção a falta de respeito que é deixar alguém te esperando 20, 30 minutos. Faz isso.
Vai um dia num colega e fica 40 minutos, uma hora esperando. Eu duvido que vocês ficam, vocês levantam e vão embora, pede desculpa, fala que tinha um compromisso, que depois remarca e vai embora. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje farão isso, porque a hora de vocês não é para ser perdida. Ninguém fica mais de uma hora, 2 horas. Eu, no fim de semana, parei na porta de um restaurante que eu queria entrar, olhei uma fila e perguntei: essa fila é porque o restaurante abriu? É para entrar? Ele pegou e falou: sim, nós estamos há 1 hora e meia esperando. Eu falei assim: eu não espero. Peguei o carro e toquei e fui para outro restaurante, inclusive melhor. Porque o restaurante era o Bam Bam Bam, tinha uma fila de espera, o efeito manada, né? 30 pessoas na fila, o cara que estava lá no número 10 falou que estava 1 hora e meia. Imagina eu entrando lá no número 30. Eu falei assim, era 7 horas, 7 e meia da noite, eu vou começar a ter um posicionamento lá para as 10 horas da noite. Eu falei, não nasci para isso. Sabe por quê? Quem fica na fila de espera, quem espera é o cliente ruim, o cliente bom. Ele pode pagar por um serviço melhor, ele procura quem pode atender ele. Inclusive, ele pode pegar um avião e ir para outra cidade, tratar com outro se você não atender ele. Os melhores clientes não esperam. Esse negócio de escassez, principalmente de escassez falsa, que todo mundo ensina na internet, vocês, essas técnicas de escassez aí. Isso aí é a maior mentira do mundo. Você quer outra dica básica também? E vai aqui de brinde? Cliente pergunta preço, você nega passar preço. Cara, esse é o maior erro que tem. Você acha que o cliente é bobo? Liga numa loja perguntando quanto que custa um móvel lá, e você fala, você tem que vir aqui para ver o móvel que a gente não dá o preço aqui. Você fala, tá querendo me enganar. Cliente não é bobo. Se ele perguntou o preço, dá o preço. Só que entrega preço e valor. Não entrega só preço. Se você entregar só preço, ele não compra, né? Como a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o básico é não atrasar, tá? O básico é não atrasar. O básico é ter agenda. Crie uma estratégia para isso. Qual estratégia, Haroldo? Fale para a pessoa que você está com a agenda cheia, mas como é a sua primeira consulta, você vai dar um jeito de colocar ele para ser atendido. Principalmente, pergunte qual é a urgência desse paciente. E se ele chegou na clínica, atenda ele no tempo certo. Diga para sua secretária falar para esse paciente, pelo amor de Deus, nós preparamos um momento especial para te receber. O doutor deixou um horário maior. A primeira consulta, básico, é ter agenda. E uma agenda com tempo, não é fazer coisa correndo e nem deixar paciente esperando, tá? Você quer vender protocolo de alto valor agregado? Encante o paciente. Seja um Cirque du Soleil, sabe? O cara que tem a Uhum. maior excelência no atendimento ao cliente era um engolidor de fogo. Sabe aquelas espadas, fogo? Era um cara que trabalhava no circo. Ou seja, um cara que tinha uma cultura desse tamanho. Ele criou a empresa de maior excelência no atendimento, que é o Cirque du Soleil, junto à Disney. E ele era um artista de picadeiro que engolia fogo. Olha para você ver. E criou a empresa de maior excelência no planeta. E nós estudamos, fizemos pós-graduação, especialização, temos vários títulos, um QI acima da média, e não entendemos o básico da excelência no atendimento ao cliente. A primeira coisa é a verdade, tá? E uma boa estratégia. Dois, pessoal, tá? Vamos lá. Qual que é o segundo? Necessário, ok? O que que é necessário, gente? Você sabe o que que é necessário? É você acompanhar o seu paciente antes, durante e depois. Isso é necessário. Sabe o que é necessário? É explicar para o paciente, é alinhar a expectativa com o paciente, isso é necessário. Lembra que eu falei do alinhamento da expectativa? É falar para ele todas as intercorrências que poderão acontecer. Se você fizer um procedimento, um tratamento, você pode sentir náusea, você pode inchar, principalmente quem trabalha com cirurgias, você pode inchar, você pode, vai roxear, vai doer, vai amarelar, mas vai curar e vai dar um resultado fantástico. Necessário é explicar todas as fases, o processo do tratamento para o paciente. O paciente se sente seguro quando você explica tudo para ele. É dar suporte antes. É explicar para ele que ele pode vir, que temos estacionamento, não temos estacionamento. É o pós-atendimento no dia seguinte, é saber se o paciente está bem, se o paciente foi bem acolhido. Vocês estão entendendo? Se o paciente realmente ele passou por uma experiência única e no dia seguinte saber se ele está bem. As três premissas básicas, o ser humano quer sentir importante, seguro e incluso. Para ele sentir importante, você tem que dar atenção para ele. Para ele se sentir seguro, você tem que dar suporte antes, durante e depois. Para ele sentir incluso, pertencimento, é acompanhar ele, é escutar ele, é ver a opinião que ele tem sobre o tratamento,
é ter humildade intelectual de ouvir o paciente, até para saber se ele está satisfeito ou não. E vice-versa, o paciente tem que ter humildade de escutar o profissional que foi contratado. Esse é o grande lance, esse é o grande Claro, segredo. uma outra coisa que eu, dentro dessa necessidade, vale a pena contribuir, que eu vejo que alguns médicos pecam, né? Mas talvez é um tabu ainda, é a questão da necessidade de você disponibilizar o seu WhatsApp pessoal. Isso é uma coisa que você colocou muito bem do pré, pós e depois. É claro que você pode ter uma equipe, uma enfermeira para fazer esse pós-atendimento, a fazer esse atendimento, você pode colocar um outro profissional, mas você disponibilizar o seu celular, você mostra o quanto que você se importa com a saúde dele e o quanto que o paciente vai se tornar seguro com isso. E com certeza isso faz toda a diferença, principalmente para os pacientes de alto ticket, tá? É claro que é humanamente impossível para quem atende convênio, quem realmente atende pronto-socorro. É bem pouco provável que isso aí tenha pouco provável que isso pode ser de fato algo relevante, mas com certeza você disponibilizar o seu contato para médico, para os pacientes de alto valor, com certeza faz toda a diferença. Eu vejo isso, o quanto que meus pacientes, de você ligar ou de você perguntar, hoje mesmo, no final da minha consulta, um paciente me mandou uma mensagem, eu peguei e liguei para ele, né? Aí ele ficou surpreso, doutor, você tá me ligando, tal, não tinha necessidade, era só você me responder. Não, eu perguntei para saber como é que você tá, e aí, e ele é um cliente VIP lá da clínica. Enfim, então essa necessidade de você disponibilizar o WhatsApp também é Quatro uma passos do coisa que encantamento no tá dentro consultório. desse básico É e do dentro Wesley, dessa o cara que mais necessidade. entende de marketing médico, Ô, gente, por dermatologista. favor, Pedro, bloqueie seu áudio aí. Quem tá na live aí, gente, por favor, todo mundo bloqueie os áudios aí, tá? Porque pode atrapalhar aqui, dar ruído aqui na fala. Conclui, doutor, que eu me perdi aqui na sua fala. Não, era exatamente isso, a disponibilização, de você disponibilizar o seu WhatsApp, você gera esse cuidado, o paciente se sente importante. Isso aí faz É, muita diferença. pois é. Isso que você fez aí, já já eu vou falar que é um tipo de imprevisto. Por quê? Imprevisto não é o doutor não vai vir hoje que ele, né, machucou o joelho. Não. Imprevisto é o que não se prevê. Ou seja, o imprevisto pode ser negativo, pode ser positivo. Você gerou um imprevisto positivo, que é ligar para o paciente, ele não esperava, a expectativa dele era uma resposta. O que está abaixo da expectativa? Você ignorar, nem responder ele. Como a gente já viu isso acontecer com vários profissionais. Ai, Haroldo, eu não dou conta. Eu tenho um monte de paciente que me liga, tem meu contato, eu não estou conseguindo respirar. Sabe por quê? Porque você não está se dando valor. Você não tem que tirar do paciente um benefício, você tem que valorizar a sua hora. Você tem que selecionar os melhores clientes, você tem que valorizar aquele que te valoriza. Exato. Te pagar caro, gente, não tem nada a ver com você ser mercenário ou não ser. Tem a ver com a pessoa valorizar quem você é, a sua hora. Então, quanto mais o paciente consome na minha clínica, mais ele está dizendo que ele me considera e me respeita. E eu não acho correto eu tratar pessoas diferentes de forma igual. Quem me valoriza mais, quem faz um tratamento de um ano comigo, um protocolo, quem acredita no meu trabalho, daquele que passa como um aventureiro aqui, só quer resolver o problema dele de forma rápida e no menor preço possível. Como é que eu vou dar a mesma atenção e carinho? Eu não posso. Quando a pessoa está comprando um tratamento de alto valor, sabe o que ele está falando para mim? Que ele está entregando tempo de vida dele, porque ele acredita. Tudo que ele trabalhou, aqueles anos todos que ele dedicou, ele está entregando para mim e vice-versa. Eu estou entregando minha hora de vida quando eu consumo qualquer serviço ou produto. Ok, pessoal? Para eu continuar aqui, mais uma vez, eu peço que bloqueiem o áudio aí. Tem gente com o áudio aberto e está tendo ruído, tá? Acho que, pelo que eu vi aqui, acho que Laiana, por favor, se você puder bloquear aí o seu áudio, eu agradeço, tá bom? Eu acho que eu não tenho acesso a bloquear. Obrigado, viu, pessoal? Então vamos lá. O que o Wesley falou e muito bem falado, essa contribuição aqui sobre o necessário, pessoal. O que que é o necessário? É o cliente se sentir seguro. E segurança é suporte, antes, durante e depois. Vocês não estão entendendo. Como é que eu vou vender protocolo de alto valor agregado? A gente vende não vendendo, a gente vende encantando. A gente vai pelo. A venda acontece pelo emocional, não pelo racional. Não é eu explicar o que o tratamento vai fazer, mas é a experiência que vive.
Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem uma dica fantástica? Vou dar no final aqui sobre imprevisto, sobre encantamento, tá? Vamos partir para o próximo. Qual que é o próximo? Desejado. Gente, desejo está acima da necessidade. Olha o que eu vou dizer para vocês. As coisas que mais vendem no planeta é uma necessidade latente e um desejo ardente. Nada vende mais que isso. Necessidade e desejo, como dizia aquela música do Titãs, né? O mundo é movido por necessidade e desejo. E o que é desejado? É desejado, o paciente, é o que o doutor falou, ele saiu do necessário. O necessário é você dar suporte. Se ele respondesse, o paciente ele deu suporte. O desejado é o paciente ser acolhido. A palavra chama acolhimento. Acolhimento é olhar com um olhar de carinho. O paciente quer se sentir importante. Como que ele se sente importante? Aí vai, gente, as premissas básicas, tá? 5 premissas que eu vou citar e sempre vou falar isso para vocês. Premissa número 1, tá? Premissa número 1 é o paciente vai se sentir importante quando você estiver na sua melhor versão. Como assim, Haroldo? Vista-se bem para ser ouvido, não é para ser visto. Quando a pessoa se veste bem, ela está mostrando para você que você é importante. A gente não pode colocar a melhor roupa e estar na sua melhor versão para qualquer pessoa. Segunda coisa, sorria. Esteja sempre de bem com a vida. Terceiro, anota aí. Chame a pessoa pelo nome. Isso é respeito, consideração. Decore o nome. Tem médico que não decora o nome do paciente. Melhor que isso. Faz uma anamnese, pergunta se ele é casado, se ele tem família, nome do filho, nome do marido, porque no segundo momento, se você perguntar se o filho está bem, se a família está bem, você encantou a pessoa ali. Olha o desejado, ser acolhido. Terceira coisa, né? Quer dizer, dois, três, quatro, se interesse por ela. Ou seja, sondagem. Nós estamos esquecendo de ouvir o paciente. Você quer ter empatia com alguém? Ouvir. Você sabia que nada é mais empático do que ouvir? Você quer ser uma pessoa carismática? Ouvir. As pessoas gostam de falar dela, não gostam de ouvir sobre você. Então, todas as vezes que você ouvir mais do que falar, você vai ser querido na roda. Já viu aquela pessoa que não deixa ninguém falar? Todo mundo vai assim, nossa senhora, o cara chega e não deixa ninguém falar. O cara é chato pra caramba. Quem já falou isso? E aquela pessoa que é um bom ouvinte, ele é querido por todos. Porque as pessoas querem falar. As pessoas estão com ânsia de falar. Tá todo mundo no Instagram querendo falar, mas não tem ninguém querendo ouvir. Seja um bom ouvinte. O médico precisa ser um bom ouvinte. E olha que interessante, quando ele fala, doutor, quando ele fala, doutores, ele está jogando para fora tudo e ele está te dando uma avalanche de informação. E é ali que você vai saber conduzir. Você sabe quem é ele, o temperamento dele, a cultura dele, o poder econômico dele. Você tá sabendo tudo dele e você está perdendo esse ouro. É por isso que você precisa de tempo. Volta lá no básico. Tempo. A primeira consulta ela tem que ser o dobro de uma consulta normal. Por quê? A primeira hora é só para ouvir o paciente. Eu tenho um cliente que ele não perde um protocolo de tratamento que custa em torno de 30, 40 mil. Sabe por quê? A primeira consulta dele dura 3 horas, no mínimo. E aí, Haroldo? Ué, se você faz uma consulta de 3 horas e no final você vende um tratamento de 30 mil, se você fechar 2 pacientes no dia, você saiu com um fechamento de 60 mil reais num dia. E aí? É ruim ou é bom? Agora, no começo ele perdeu muito cliente, perdeu. Mas e aí, valeu a pena? Valeu, vou contar um segredo de um médico do sul que ele chegou numa cidade que ele não tinha contato com ninguém, inclusive muitos amigos que eram de congresso davam tapinha nas costas dele, ele me contou a história dele. Ele separou da esposa, mudou de cidade e foi pra lá, pra cidade onde tinha vários amigos que davam tapinha nas costas dele, né? Muito legal nos congressos, todo mundo é gente boa. Todo mundo virou as costas pra ele, ninguém abriu espaço pra ele trabalhar na clínica de ninguém. Ele foi trabalhar no SUS e plantão. E sabe qual foi a estratégia dele? Ele falou assim: em vez de eu atender 30, 40, 50 pessoas no SUS aqui na parte da manhã para ganhar uma mixaria, eu vou atender 15, 20 só. Vou ganhar menos, porque eu ganho por produção, mas eu vou fazer super atendimento no SUS. E essas donas Marias, esses tiozinhos vão falar bem de mim na cidade inteira. Logo, logo, as madames, as funcionárias dela, as patroas deles vão vir me consultar. Eu vou arrumar um consultório assim que eu ganhar o meu primeiro dinheiro. Não deu outra. Hoje ela é um médico mais conceituado, ele é um cirurgião vascular, né? Ele é um angiologista vascular. Ele tem uma das clínicas mais conceituadas de Florianópolis, tá? Nós estamos falando de uma cidade que é uma linda cidade turística com potencial econômico alto.
Ele é um cara hoje que tem uma infraestrutura de morar no melhor bairro, de ter uma vida confortável e fazer 3 a 4 viagens, sendo a maioria delas internacionais. Um cara que chegou trabalhando no SUS há menos de 10 anos atrás, tá bom? Com a mão na frente e outra atrás. Por quê? Ele entendeu que o bom atendimento ia fazer o nome dele. Ele não está preocupado em ganhar dinheiro no primeiro momento, está preocupado em fazer o nome. Por isso eu falo para vocês, guardem isso. A primeira consulta, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, tá? A primeira consulta define tudo. Se você não tiver uma primeira boa consulta, um encantamento, você não tem. É tudo, é igual no relacionamento, gente. A primeira vez que você sai com uma pessoa para jantar, se não for agradável, se não for bom, não tem a segunda, tá? Tudo na vida. A primeira define tudo. Ah, mas em cada 100, uma pessoa pode dar uma segunda chance, mas 99 fala não, quando a experiência é ruim. Então é a primeira experiência. Eu tive uma estratégia com o cirurgião plástico que eu vou falar para vocês aqui, que é fantástica, tá? Vai ser no imprevisto. Mas só para eu fechar aqui o desejado. O desejado é o cliente se sentir querido. Ele se sentir que você quer cuidar dele de verdade, não quer vender para ele, que você quer entregar a solução para ele. O desejado, então, é o antes, durante e depois, um acolhimento, um carinho. Por isso que eu falei, as 5 premissas básicas para o desejado. Melhor versão, se você está bem, se você está de bem com você, você mostra para a pessoa que ela é importante. Você já reparou? Quando alguém se veste bem, a gente respeita muito mais. Segunda coisa, sorrir, chamar pelo nome. O quarto, se interessar. O quinto e último, faça um elogio genuíno. Encontre algo de bom na pessoa, porque falsidade a gente enxerga de longe. Não seja falso, seja verdadeiro. Às vezes aquela pessoa precisa só de uma palavra amiga, ou de um carinho, ou de uma atenção especial que ele não tem às vezes em casa, que ela não tem em casa. E isso transforma o dia dela. Às vezes ela só quer ser ouvida, ela só quer falar o que ela tá sentindo. Ah, mas uma médica falou pra mim, eu não sou psicólogo, garoto. Eu falei, pois é, continua pensando assim, você tá certo. Sabe por quê? A pessoa tá indo até você porque ela confia em você, ela acredita em você, ela disse não pra todos os outros médicos, ela foi em você. Então, quando ele não fecha um tratamento com você, não foi ele que falou não pra você, foi você que falou não pra ele. Por que que você falou não pra ele? Porque é loucura eu sentar no restaurante, olhar o cardápio, levantar e ir embora. Eu só vou fazer isso se eu sentar lá e ver que o preço da comida tá 5 vezes maior do que eu imaginei que eu pagaria. E aí eu acho que eu errei, não tá dentro das minhas condições. Do contrário, foi o restaurante que falou não pra mim, não eu falei não pro restaurante. Seria maluquice eu sentar num restaurante, pegar, olhar o cardápio, levantar e ir embora. É isso que o paciente faz quando ele não fecha com você, ué. Ele foi, sentou, olhou o cardápio e foi embora. Então, desejado. E vamos para o último passo, que é o imprevisto, improvável, é aquilo que não se prevê. É aquilo que não se espera. E é aqui que você encanta o paciente. Dê algo inusitado para ele. Aí o doutor citou. O paciente mandou mensagem, eu liguei para ele. Uau! Você cria o efeito uau. O imprevisto é efeito uau. Olha que interessante. Qual que é outra coisa? Vamos lá, para eu fechar a minha fala aqui, tá? É, onde que eu vou ter um imprevisto, Haroldo? Onde que eu vou encantar os clientes? Você quer uma dica aqui fantástica? Não dá para a gente aprofundar. Mas o grande intuito é falar para vocês que nós vamos ter um evento fechado de 3 dias só para médico em São Paulo. Não é isso, doutor? No dia 11, 12, 13 de setembro agora. Ainda dá tempo. Por que que eu estou falando isso? Porque isso aqui é só um aperitivo. Você imagina que eu falei aqui 35 minutos e nós vamos falar lá 5 horas de conteúdo só mais as expertises e experiências sobre jejum intermitente, sobre tudo para vocês. E depois do curso, nós vamos continuar falando com vocês também, porque nós queremos fazer. Nós estamos acabando de falar para vocês aqui que nós estamos entregando aqui o desejado, o antes, durante e depois. Então não é porque é uma aula gratuita que a gente vai chegar a falar meia dúzia de palavras, não. Tenho certeza que se vocês pegarem caneta, anotar e aplicar esses 4 passos do encantamento, vocês vão ver o resultado de vocês, vocês vão oferecer o tratamento e o cliente vai fechar. Vocês não precisam ser bom de técnica de venda, vocês não precisam falar faz sentido para você esse tratamento, porque isso virou febre agora, o tal do faz sentido. Eu fui falar com um advogado essa semana, ele falou assim, de uma multa que eu tomei indevida de trânsito, o advogado olhou para mim e falou assim: Haroldo, antes de eu te passar o preço, eu quero te fazer uma pergunta. Faz sentido isso que eu passei para você? Eu falei assim: ele fez curso do Caio Carneiro com aquele cara lá, o Flávio Augusto. Porque tudo agora é o tal do faz sentido para você. Ô, gente,
Isso virou guru da internet. Eu dou risada disso. Eu olhei para ele, comecei a rir. Eu não sabia com quem ele estava falando, né? Porque né, a minha vida foi estudar vendas, a minha paixão é por vendas, o meu conhecimento é sobre vendas. Gestão só serve se você vender. Uma empresa, se ela não vender, ela quebra. E tem que vender direito, porque a empresa vive de lucro. Ela não vive só de venda. É venda de venda correta. A minha vida, a minha paixão sempre foi entender de e para eu entender de venda, gente, eu preciso entender de comportamento humano. É isso que eu quero dizer para vocês. E eu, para ser um bom vendedor, eu tenho que ser honesto. Quem vende mentira dura pouco. Então a primeira coisa que eu aprendi é: o bom vendedor não é o espertão, o espertalhão, o bom de papo. O bom vendedor é que ajuda o cliente a resolver um problema. Essa é a melhor venda, essa é a verdadeira venda. A gente não vende, a gente ajuda o cliente a encontrar solução. A venda é só o processo. Poderia ser troca, em vez de ser venda. Só que nós vivemos no capitalismo. Se fosse mercantilista, seria troca, não seria venda. Só isso. Mas na verdade o que a gente busca é só uma coisa: servir as pessoas, entregar solução. O médico veio para servir, eu vim para servir, todos vocês que estão aqui, o Gari, o presidente, todo mundo. Nós estamos na terra para servir, porque o cara que ensinou isso pra gente foi o maior homem que pisou nessa terra, Jesus. Ele só serviu, ele não fez mais nada, ele não foi servido, ele serviu. Então nós viemos, se ele que era o homem mais poderoso só serviu, nós viemos para servir. Vender é só uma troca. Eu estou entregando meu tempo. Eu preciso comprar comida, eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso ter dignidade. Então é uma troca. Inventaram o dinheiro, foi só isso. Eu poderia trocar o meu serviço pelo serviço do outro, como era no mercantilismo. Não funcionou porque as trocas não tinham muito. Às vezes eu entregava um boi para pegar o quê? Um saco de arroz? Não vai dar certo. Aí eu vou ter que ficar pegando arroz até quanto? Aí o cara mata o boi não vai dar, ele não vai conseguir comer esse boi inteiro. Então viram que esse sistema foi falho e criaram então o capitalismo, que é a troca através da moeda. Só isso. É uma das coisas. Médico tem medo de falar de preço, de venda, a palavra venda. Não tem nada de errado, a venda é linda. O que é errado é o charlatanismo, é a mentira, é a enganação. A venda não. Eu pergunto pra você: quando você senta no restaurante, come a melhor comida da sua vida, bebe o melhor vinho e paga às vezes um valor alto, você está arrependido? Quando você faz uma viagem para um resort ou para um cruzeiro, que você fala que viagem maravilhosa e você gastou uma grana preta, bem mais do que uma consulta e um tratamento na sua clínica. Você reclamou? Você achou ruim? Mas você, quando foi num restaurante, pagou barato, comeu uma comida que estava horrível, você reclama. Você, quando leva o seu carro para consertar no mecânico e paga barato e ficou ruim seu carro, ficou pior, você reclama. Mas quando fica melhor do que você espera, não. E aí que a gente tem que pensar: a minha preocupação, a minha vergonha não é de cobrar, a minha vergonha é de não entregar. A minha vergonha é de não resolver o problema do meu cliente. Aí sim, você vai estar encantando o seu cliente, tá? Então, gente, o imprevisto é o que não se prevê. Dê algo inusitado. E aí vai um dever de casa. Vocês vão sentar amanhã com a equipe de vocês e falar: gente, eu quero ideias inovadoras, ideias que o cliente vai sair falando uau. Você vai ver que às vezes a sua secretária, a sua faxineira vai dar uma ideia maravilhosa. Às vezes você está em casa falando com sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seus pais. Comece todo dia a pensar: o que eu posso fazer para o meu cliente fazer uau para mim? Eu vou dar uma ideia fantástica para vocês. Utilize um marketing sensorial. Mágico. Marketing sensorial. Mágico. Tá? O que que é o marketing sensorial, Aaron? Auditivo, sinestésico, visual, na maioria das vezes. Sabe? Quando você tem uma clínica super estruturada, linda, maravilhosa, o cliente sente que é igual sentar num restaurante bacana. Estou usando a analogia do restaurante para tirar vocês da clínica e transportar vocês para outro ambiente, para vocês sentirem na pele. O olhar do cliente, não é o olhar no cliente, é do. É você se colocar no lugar do cliente. Pensa, por exemplo, lojas de shopping de grife, dá um baile. Quem já foi para São Paulo, vai lá no shopping JK e entra naquele primeiro piso, naquelas lojas de grife lá. Você vai ter tudo isso. Você vai ter o encantamento do cliente ali. Esse é o imprevisto, você não espera. Eles vão te servir champanhe, eles vão ter um cheiro agradável. Vamos lá. O que que a sua clínica precisa de encantamento na primeira consulta? O ambiente tem que ser lindo e maravilhoso. O processo tem que ser o fluxo perfeito. O paciente tem que chegar e tem que ganhar aquele sorriso da secretária, tem que sentar, tem que servir algo para ele. Não, nada mais rápido para gerar dopamina do que a pessoa colocar alguma coisa prazerosa na boca, uma comida, uma bebida. Não é isso, gente? Então você entrega lá, sei lá, uma água de coco gelada para o seu paciente que acabou de chegar ali num sol escaldante. Aquilo para ele é uma sensação incrível, né? Não é, doutor? A dopamina vai lá no cérebro na hora e toma aquela água de coco gelada. Aí você tem um alimento que é saudável, mas é gostoso. Às vezes uma fruta, às vezes uma torta
que não tem glúten, que não tem, ou seja, dentro da sua realidade, dentro da sua vivência, né? Porque é muito gostoso. Açúcar a gente sabe que é dopamina na veia, mas aí você tem um chocolate com 80% de cacau, beleza. Ou seja, cria uma experiência. A comida e a bebida é algo que é automático, pum. Mas o sinestésico também, o toque. Às vezes a poltrona que ele está sentado ali, a maciez, o ar-condicionado na temperatura agradável. Olha que coisa interessante, gente. Nós estamos falando de encantamento da primeira consulta. Conduziu o paciente da primeira consulta. Ele sentou, ele viveu uma experiência, não é aquela coisa corrida. E aí aqueles 10, 15 minutos prazerosos. Não é que o doutor não está preparado, é que ele quer que você viva essa experiência na recepção, com um belo sorriso, com a secretária te atendendo, sabe? Com o início ali dessa proposta, ele viveu uma experiência. Auditivo, a música que está tocando é agradável, é algo que conecta com ele, sabe? Então, assim, às vezes o que está passando na televisão, como eu já vi, sabe, doutor? Passando Cidade Alerta no meio da tarde, o paciente vendo lá, corta para mim aqui, ó, suicídio aqui na beira do Rio Tietê. Ou seja, coloca uma coisa agradável. Às vezes ele tá vendo um concerto, né? Um André Rieu tocando um violino, ou um Circo de Solé, alguma coisa nesse sentido. Aí tem médico que tá pensando em ficar vendendo procedimento e produto da recepção. Não, viva a experiência com o cliente. Entra em loja de grife, você não vê. Agora, você pode estar mostrando, sim, em alguns momentos falando sobre algum assunto interessante para ele, você gravar um bom vídeo, alguma coisa, mas você precisa viver uma experiência. Então, use o marketing sensorial para encantar esse paciente. Cheiros agradáveis, banheiro com aquele cheiro maravilhoso. Busque um cheiro personalizado para gerar memória olfativa. O paciente chega e fala assim: Uau! Aí eu fico imaginando, olha o valor indo na cabeça dele. Ele nem chegou até você, mas ele já chegou com a dopamina lá na lua. E todas as vezes que você leva o ser humano para o estado de êxtase, de prazer, a probabilidade dele consumir, dele adquirir um serviço ou produto é muito maior, tá? É muito maior. Isso é estudo feito por milhares de empresas, por especialistas. Se você não apostar nesse sensorial, você não encanta. Aí, a partir desse momento, aí você cria o imprevisto. Então, eu estou dando a dica. Use o marketing sensorial para criar imprevisto. Agora é a criatividade de vocês. Eu tinha um dentista que ele falou assim uma vez para mim que ele ia apertar o aparelho, amigo meu. Ele colocava um paninho na testa, aquecido, no micro-ondas de areia, para o paciente relaxar. O outro falou que tinha, um médico falou que antes de fazer uma cirurgia, ele fazia massagem. Tinha um massageador de pé para o cliente se sentir confortável ali e depois fazer uma blefaroplastia, por exemplo. Mas ele estava tendo primeiro uma sensação. E no final, e o que fazia cirurgia também, de extração de dente, sabe o que ele dava para as pessoas? Um sorvete, um Häagen-Dazs, que era um sorvetinho que fazia a pessoa sentir um gosto e criava uma âncora positiva. O cara ia embora, depois de uma cirurgia, hein? O cara ia embora feliz, porque ele criou uma âncora positiva neutralizando a negativa. Então, a partir do momento que eu criei esse encantamento, show, fechou. O cliente aí, sim, ele está propício a você sentar e negociar com ele um protocolo. Olha que interessante, ó. O que pode estar impedindo você de alcançar os resultados desejados? Vamos lá. Medo de parecer vendedor. Esqueça isso. Você não tem medo de parecer. Os professores de faculdade falaram que médico que vende, médico não pode falar de valor, é secretário. Ninguém vende melhor que você. Então vamos lá. Vender, vender protocolo de alto valor agregado. Quem vende? Você. Se você não é bom de venda, contrate então uma expert em venda, um especialista em venda. E outra coisa, ensine tudo de medicina para ele, porque se ele não conhecer o produto, ele não sabe vender. Então eu acho que é mais fácil você vender. É você que vende. Ponto. Segundo, quando e como oferecer o protocolo? Depois de escutar o paciente, de ver a queixa dele, a necessidade dele e também sondar ele para ver quais são as condições dele. Se você vender um produto acima do que ele pode pagar, gera constrangimento, ele não volta mais. A primeira venda define tudo. Se ele, é melhor você vender um procedimento inicial, que ele viveu uma experiência positiva, e depois vender um protocolo. Agora, não existe plano B. Eu vendi um protocolo, não posso pagar, vamos começar por aqui. Isso é tiro no pé. Não façam isso, porque fica parecendo que você quer vender e não atender. Primeira coisa, entenda o paciente, tá? Oferecer sem conexão com a dor do cliente é outra coisa também. É oferecer um tratamento sem antes o paciente entender. Para isso, gente, o paciente ele está no emocional, você está no racional querendo vender. Quando você entra no racional, você quebrou.
O paciente, depois de um tempo do emocional, ele passa para o racional e você vai para o emocional. Começa a vender produtos mais baratos, dar desconto, fazer qualquer coisa. Isso é o maior tiro no pé. Inclusive, desconto acima de 20% gera desconfiança. Nunca faça isso numa negociação. Bata o pé. Perca o cliente. Aperte a mão dele e fala assim: olha, esse valor não é o valor do tratamento, é o valor do que eu. Não é o valor do meu tratamento para você. Esse é o valor que custa dentro da minha empresa para te entregar algo de alto valor agregado e uma entrega única. E é o que eu passo para todos os meus clientes. E por respeito a você e todos eles, a minha entrega vai ser uma entrega especial. Ou seja, fala para o cliente que você não quer vender um tratamento para ele. Se você quisesse vender, você tinha feito 3 pacotes e ofertado um dos 3 que ele encaixa no bolso dele. Fala para ele que você quer atender ele, que você quer acompanhar ele. E mais que isso, fale que você quer ser o médico que quer cuidar da saúde dele, que ele não precisa preocupar mais, porque você vai cuidar. Você vai entregar a posologia para ele, você vai acompanhar ele dentro desse processo. As pessoas querem ser cuidadas. Fala para ele que ele não tem que preocupar nem com o medicamento que ele vai ter que ir na farmácia, por exemplo, manipular, que vai ser feito tudo por você. É assim que vende protocolo de alto valor agregado. É você criar um combo que ele vai se sentir realmente falar assim, cara, eu não preciso preocupar com nada, eu só pago o doutor e a clínica dele cuida de mim. É assim que você vai vender, tá? Então, conexão com o cliente, existe 4 perfis de cliente. Não dá para eu aprofundar aqui. Lá no curso, lá na especialização que nós vamos fazer lá, eu vou aprofundar, mas eu quero falar para vocês. Não interage com o cliente A falando como se estivesse falando com o B, nem com B com C, nem C com D. Ou seja, existem 4 perfis de cliente. E se você estiver falando com a personalidade A, mas com o discurso do C, você perdeu o cliente ali. E aí você não sabe por que que você não vende. Ele fala, vou pensar, vou ver, vou ver. Porque a conversa fica chata. Eu vou dar só uma dicasinha aqui. Imagina que você está falando com uma pessoa, por exemplo, eu chego para falar com um médico e eu começo a falar, por exemplo, de matemática. E o médico, ele gosta de biologia. Nós vamos estar falando de assunto diferente. Quando o médico não entende de um assunto, ou de lei, de direito, e ele não gosta desse assunto, fica chato. Quando você está conversando com o seu paciente, muitos de vocês fala de protocolo, de parte técnica, coloca a palavra. Com o paciente, Haroldo, então eu não falo de parte técnica, né? Porque é um saco. Já falaram isso para vocês. Mentira, porque tem paciente que gosta. Você só precisa identificar. E o que gosta, se você não falar de parte técnica, você perdeu ele. Então, cuidado com os gurus da internet que entregam para vocês fórmula de bolo pronta. Não funciona. Porque existe 25% do mercado, olha, não é pouco não, que gosta dessa parte técnica e você não identificou ele e falou de forma diferente porque falaram para você que o paciente não gosta, quem gosta de parte técnica é acadêmico, é médico. Não é. Inclusive, tem paciente que chega aí que é igual o Dr. Google, é ou não é? Então, você já entendeu. Então é muito maior do que a gente pensa. Falar de preço sem mostrar valor, gente, foi o que eu falei aqui na aula. É você primeiro demonstrar todo um valor e o benefício. O benefício. O benefício, o resultado. Você não vende tratamento, você não vende mensalidade, você não vende, você vende solução. E solução precisa que eu faça tudo isso por você. E tudo isso vai te custar isso. E aí eu vou dar um pulo do gato na hora de vender protocolo de alto valor agregado, tá? Primeiro você cria ancoragem, tá certo? Ancoragem é o seguinte, tá? Ancoragem de preço é mais ou menos a história de pipoca de cinema. Eles querem vender a pipoca grande para você, tá? A pipoca grande custa 25. A pipoca pequena custa 20, a média custa 22. Só que a pipoca grande, ela tem 6 vezes mais pipoca que a pequena, mas ela custa só R$ 5 a mais. Então, quando ele olha para a pipoca pequena, ou seja, quando ele olha para um procedimento avulso, quando ele olha para um tratamento único e olha para um protocolo de acompanhamento, onde ele vai ter tudo isso, ele enxerga valor. Porque é cultura brasileira enxergar vantagem nas coisas. É do brasileiro. Se você não colocar nenhuma vantagem, você não vende. A primeira vantagem é ele saber que vai ser atendido por você, que ele vai ser cuidado por você e a sua clínica entregou uma experiência única. Ele percebeu isso, ele sentiu isso. E aí, depois você entrega um protocolo que fala que se ele comprar, a academia faz isso, que é Smart Fit. Se você quiser pagar mensalidade é R$ 200, mas se for plano anual é R$ 100, é 99. E por isso que ela hoje talvez seja a maior franquia de academia do país, porque ela entendeu o processo. Ela não vende mensalidade, ela vende plano de acompanhamento de saúde, ok? Conduzir a consulta sem estratégia. É isso. Você primeiro precisa fazer o cliente viver uma experiência,
ouvir a dor dele, montar um protocolo personalizado dentro da realidade dele, e depois que você ofertar o preço, pelo amor de Deus, gente, tem médico que fala o preço, depois já começa a dar desconto, forma de pagamento e começa a gaguejar. Igual advogado foi tentar me vender essa semana. Começou. Eu falei para ele assim, "Ô, amigo, pode passar o preço, tô só esperando. Eu já entendi que você vai conseguir me ajudar, você é um cara bacana, você é um cara que me passou credibilidade. Deixei ele confortável. Sabe o que que é, gente? Falou o preço, fica calado, vê a reação do paciente. E aí vai outra dica. Quando você vai vender um plano de acompanhamento, você não vende um valor fechado. Você vende um valor parcelado. Você não está vendendo um plano de acompanhamento anual? Dá a condição para ele. Olha, são 12 parcelas de tanto. Deixa ele pensar, gente. Não dá pacote fechado. E fala para ele assim: como você gostaria de pagar? Com cartão? Vamos negociar. É uma outra forma de pagamento? Se você quiser pagar por boleto, nós temos uma financiadora. Aí você precisa. Eu não falei que ia ensinar vocês como vender? Joga a bomba para a empresa. É no cartão ou tem empresas que financiam o tratamento hoje. Você pode parcelar. É sempre ideal que a gente parcele no número de tempo que o paciente vai passar, porque senão, se ele parcelar em 24 vezes e tratar 12, o ano que vem vai continuar, vai estar pagando uma coisa que ele não está usando. Aí gera uma sensação negativa. Todo mês está pagando, tá? Mas a única dica que eu dou para vocês aqui é que, primeiro, agora, entenda também que tem paciente que quer parcela, tem paciente que quer desconto, que é um preço melhor. E ele vai falar assim: ah, mas esse valor, se fosse à vista, ou se parcelasse em menos vezes, vamos negociar. Vou dar o pulo do gato para vocês aqui, em negociação. Como que você gostaria de pagar? Olha, a dica de ouro aqui para fechar. Nunca, tá? Nunca na vida de vocês deixe o cliente comandar uma negociação. Como assim? Ele pergunta e você responde. Quem pergunta ganha, quem responde perde. Então aprendam isso. Ai, você tem algum desconto? Como que você gostaria de pagar? Cartão, dinheiro, Pix, à vista? Precisa saber. Ah, eu quero pagar. Mas qual que é a diferença? Sim, eu posso tirar a taxa de cartão, por exemplo, se você me pagar no Pix ou no dinheiro, não é verdade? E por aí vai, né? Poderia adentrar, aprofundar com vocês aqui, mas é só uma dicasinha. Quando o paciente, em qualquer situação que o paciente te pergunta, responda com uma outra pergunta. Nunca dê uma resposta direta para ele. É igual o cara que foi comprar um apartamento e falou assim: Você gostou do apartamento? Gostei. Ah, mas aqui eu queria uma cozinha americana. Ah, a gente faz para você. Ah, faz, eu vou pensar. Fala assim: Não, você tá me falando então que se tivesse a cozinha você compraria? Olha a diferença. Esse apartamento aqui você fecharia comigo? Você colocou a aperto. Aí quando ele deu a palavra de compraria, eu falei: Então tá fechado, porque eu vou amanhã pedir para os pedreiros vir aqui quebrar e fazer a cozinha americana nesse apartamento. Vai ficar linda, do jeito que você quer. Ainda vou te mostrar o projeto antes. Não vou nem te cobrar. Ponto. Então, gente, o melhor jeito de vender é perguntar para o cliente como que ele gostaria de pagar. A partir do momento que você deu a sua proposta, pergunta para ele como que você gostaria de pagar isso. Você só não vai fazer o tratamento se você não quiser, porque eu estou te dando as condições. Ah, quero dividir. Beleza, eu tenho. Aí você tem que ir atrás de um parceiro, de uma financiadora hoje que tem várias empresas que financiam o tratamento da saúde. E tratamentos caros, de 20, 30, 40, 50 mil. O cara quer pagar em 10, 20, 30, 40 vezes, quer fazer um leasing, pagar em 10 anos, o problema é dele. A financiadora vai te pagar ali, ela vai receber dele, ele vai pagar os 20 mil e 40 mil em 2, 3 anos. Tudo bem. Haroldo, ó, o que tem de errado nisso? Tem alguém que compra carro à vista? A maioria de nós compra carro parcelado, gente, paga o dobro, a maioria. É ou não é? Tem o dinheiro para comprar, mas não descapitaliza. Por quê? Porque não é interessante, às vezes, descapitalizar. Então, esse é o segredo, tá? Eu fechei a minha fala aqui, eu encerro, vou deixar o doutor e eu gostaria de chamar a Daiane também para ela falar um pouco sobre esse processo, né? É muito importante ela falar também de uma das dores que a gente tem, já que a gente falou da primeira consulta, dessa conduta, e principalmente a gente falar de preço, de venda, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre precificação, porque a premissa da negociação é a precificação. Se precificar errado, quem não sabe comprar, não sabe vender, sabe comprar insumos, não é isso, Dai? Eu vou descompartilhar minha tela aqui, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Ponto. Então é isso. Eu deixo a fala com vocês, mas fundamental antes de falar de vendas. Espero que vocês tenham gostado, tá?
dessa explicação dessa aula de hoje. Teremos outras, né? Provavelmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma forma muito simples. E eu acho que é fundamental o que a Daiane tem a dizer para a gente aqui, viu, Dai? Que é sobre essa questão da precificação, que é uma dor muito grande que todo médico tem. E nós vamos aprofundar isso muito mais lá no curso, lá, não é isso, Dai? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre precificação. Antes de mais nada, que a Dai falasse, gente, eu falei sobre esse curso, alguém já está sabendo, outras pessoas estão querendo tirar dúvida. Nós temos aqui, pode colocar no grupo, doutor, eu queria que você desse alguma orientação, informação sobre o curso para o pessoal aí, antes da Dai começar a palavra, tá? Ô, Haroldo, A fila tá. teve uma duvidazinha aqui, acho que só para a gente não perder o fio da meada, e aí, só para colocar aqui no chat, peraí, a dúvida foi do Pedro. Aí a dúvida dele foi o seguinte, ó, quando a agenda está cheia, priorizar primeiras consultas ou priorizar, aí colocou entre aspas, valorizar quem já é paciente. Como é que é? Não entendi. Vamos Quando lá. a agenda tá cheia, Ó, vou repetir priorizar. aqui, ó. Quando a Ah, agenda está cheia, eu vou priorizar as primeiras consultas ou priorizar, valorizar quem já é paciente? A pergunta é. dele foi isso. A primeira coisa que você tem que entender é que se você está com a agenda muito cheia, você está com overbook. Se você está com overbook, você tem que equilibrar a sua agenda. E para a primeira consulta, você tem que definir um dia. Lembra que eu falei do cirurgião plástico? A gente definiu um dia especial para a primeira consulta. E isso não afeta, tá? Tudo é uma questão de jogo de cintura. E na primeira consulta, a gente criou um VIP Day, um dia especial. Inclusive, na cirurgia plástica, que não é uma coisa recorrente, que a pessoa passa por uma consulta lá e fecha um procedimento de alto valor, 60 mil, 80 mil ou mais, a gente criou um momento único especial. Só para você entender, nesse dia era contratado um buffet para ter para servir de uma forma especial, porque nós estamos falando de um paciente que vai ter um potencial grande de compra. E olha aqui, na saúde integrativa não é diferente, tá, gente? Quando você vende plano de acompanhamento, nós estamos falando de planos que vão custar 30, 40, 50, 80 mil. O que a gente tem que ter é clientes especiais. Quando eu estou tendo overbook, o que que você tem que fazer? Aí vai a dica. Lei da oferta e da procura. Você tem que aumentar o preço, porque o cliente, ele está enxergando valor no seu serviço. E o céu é o limite. Quanto que eu cobro? Não importa quanto que você cobra. O ideal é você fechar protocolos. Agora, o ideal é que você tenha um equilíbrio, que você nem ignore o seu paciente que já é seu paciente e nem também deixe esse paciente novo ir para outro, para ir para o concorrente, porque você não tinha tempo para ele. Como eu disse, os melhores pacientes não esperam. O que que você precisa fazer? Você precisa fazer duas coisas. A primeira é aumentar o seu ticket médio por paciente. Isso vai dar uma diminuída sim, mas o seu ganho vai ser maior. Só que a gente tem medo de fazer isso. Quanto mais você aumenta, mais valor vai agregando. É impressionante. Quem já aconteceu esse efeito? Você vai aumentando a consulta e em vez de diminuir o paciente, começa a aumentar. E aí você fica assim, uau, isso acontece, porque as pessoas, e todas as vezes você baixa preço, todo mundo olha e fala, tá quebrando. É normal. Quando a gente vê promoção, aquelas faixas de promoção em restaurantes, você fala, ih, restaurante tá fechando olha lá. Tá colocando o casal pelo preço de um no jantar. E quando você chega, o preço tá caro, você fala assim, o cara tá no auge, tá bombou o Achando de negócio. ganhar dinheiro, né? Exatamente. Então, doutor, não existe que eu priorize um ou outro. Eu tenho que ter jogo de cintura para priorizar os dois. É, tem uma linha de pensamento de priorizar mais os nossos pacientes, né? Porque você trazer um novo paciente, se você for colocar de custo de marketing, de tudo, né? Colocando na ponta do lápis, pode ser até um pouco mais custoso, vamos dizer assim, né? É. Então tem uma linha de pensamento que é valorizar Reter o mais. paciente, né, Wesley? Acompanhar o paciente. A prioridade para aquele que já é seu paciente. Eu concordo, quem chegou primeiro que senta na janelinha. O que eu estou Né? falando é que você precisa criar, por exemplo, um momento e falar assim: como eu estou tendo alta procura, eu estou deixando tal dia da semana para a primeira consulta, até para se preparar mais, para ter um tempo maior. Outra coisa, gente, dica de ouro: não encaixa a primeira consulta. Encaixe a primeira consulta é tiro no pé, porque é aquela consulta rápida. Você pode encaixar um paciente com uma urgência que já é seu paciente que ele vai entender. Paciente primeira consulta nunca. Né? Então você sacrifica a sua hora de vida, coloca ele depois do expediente e fica lá atendendo ele, que você está criando uma coisa especial, que é um cliente especial. Mas o seu paciente não pode pagar pelo preço. Não encaixa porque você espreme todo mundo naquele dia ali.
e aí ferra com o processo, né? Fantástico, Não Haroldo. sei se E eu assim, respondi, mas é por aí. fantástico. E se o seu paciente, que já é seu paciente, vamos dizer assim, você vendeu um protocolo de alto ticket, a chance dele comprar um outro, renovar com você é muito grande. Ele só compra de quem confia, né? De quem realmente, óbvio, né, que você fez todo esse passo a passo, você entregou o valor e resolveu o problema dele, né? Acho que resolver o problema é o que realmente a gente tem que ser, né? Então, eu sou muito adepto de valorizar realmente os meus pacientes, né? É claro, como a Haroldo disse aqui, né? Deixando a agenda disponível sempre para esses novos pacientes. Muito legal, Haroldo, só feedback positivo aqui, né? Que bom. Ó, Mais alguma só outra mais dúvida, uma, pessoal? e só mais uma fechando para passar aqui, fica aqui, gente. Interessante o que a Dai vai falar para vocês, sabe? Fundamental. Gente, uma coisa que eu sempre falo, a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida. Olha o que eu vou dizer para vocês. Não tem nada a ver com você ser o melhor, não tem nada a ver com você ser inteligente, não tem nada a ver com você ser esforçado, como todo mundo diz. A diferença entre você dar um passo na sua vida tem a ver com coragem, tá? Coragem, coração, agir, agir, coração. Então, gente, o grande intuito aqui é passar conhecimento, informação, mas o grande intuito também é vocês saberem que vocês só vão dar um passo maior. Gente do céu, esse computador tá cheio de efeito aqui. Mas o grande passo que vocês vão dar na carreira de vocês é quando vocês pensarem assim: eu preciso dar um passo além. Esse passo além é conhecimento e informação. Ah, e é por isso que a gente está convidando todos vocês, viu, gente, para vir participar desse evento, desse curso que nós vamos fazer, Eu vou abrir tá? aqui o PDF, viu, Haroldo? Só reforçando aqui, tá? Vou abrir o PDF Pode, porque pode abrir aqui, tá dá bom? para o pessoal tá vendo aí, tá, não é? Vocês estão enxergando? Apresenta rapidamente para eles aqui o que que a gente vai falar Só, nesse só confirma processo. se tá todo mundo tá vendo. Tá vendo aí, Haroldo? Na tela, Eu tô vendo, todos? tô vendo. Pode mandar que tô vendo, tá Legal. tudo Então, bem. reforçando aqui o convite, né? Essa segunda imersão vai acontecer agora em São Paulo, dia primeiro. A primeira imersão foi aqui no Espírito Santo, em Vitória. E aí a gente quer literalmente abrir a caixa preta, né, nesses 3 cursos, 3 dias de curso, que vai acontecer nos dias 11, 12, 13 de setembro, que vai envolver toda a parte de terapias injetáveis, por isso que é exclusivamente para médicos esse curso, e além disso a gente vai ter a parte do hands-on, tá? Então a gente vai ter uma tarde inteira de prática na gente mesmo, nós vamos ser o paciente modelo, né? Então a gente vai selecionar ali os principais protocolos que vocês queiram fazer, mostrar o passo a passo, e não só isso, né? Toda a aplicabilidade do jejum intermitente, que é uma prática que eu já estudo há mais de 10 anos dentro do tratamento para as doenças crônicas. Então, a associação do jejum intermitente com as terapias injetáveis, a gente consegue ali tratar boa parte das doenças hoje, tanto da obesidade, tanto a parte das doenças cardiovasculares, diabetes e doenças autoimunes. Então, a gente quer, eu vou passar, né, juntamente com a Haroldo, esses 3 dias todo esse conhecimento para vocês, tá? Protocolos atualizados, a prática clínica supervisionada, domínio terapêutico, as ferramentas transformadoras e também essa parte toda de gestão médica, essa parte de posicionamento que Haroldo deu uma pincelada hoje. É óbvio que ele vai aprofundar muito mais nessa imersão de três Wesley, dias. e lembrando, antes de mais nada, que o evento presencial ele vai ter um acompanhamento, não vai ficar só nele não, tá? É muito importante vocês profissionais saberem que vamos ter um acompanhamento e vão ter aulas extras, tanto comigo quanto com o doutor e até a Dai também, que é a nossa convidada especial que vai falar para vocês, que é fantástico. E é uma virada de chave. Para você que está no SUS, que está nos planos e quer sair disso, gente, eu posso garantir para vocês que em menos de 6 meses vocês já vão ter uma clínica lucrativa e com resultado. Isso não é gerar uma expectativa falsa, pelo contrário, eu acabei de falar sobre isso. É uma expectativa baixa, porque nós temos clientes que não só saíram de planos de situação, mas hoje tem uma situação confortável e está na elite do faturamento médico. Porque ser médico já é uma vitória. Mas de ser médico a estar na elite, né, financeira dos médicos, é outro passo, que muitos não conseguem porque não é por falta de capacidade, é por falta de informação e conhecimento. Então, imagina que nós vamos te entregar uma medicina que ela é altamente lucrativa e resolutiva, e ela entrega para o paciente resultado, uma medicina de futuro,
e com conhecimento de aplicabilidade, com gestão, com processos, que a Dai vai estar com a gente lá falando sobre isso, e com marketing. Não confundam marketing com propaganda. Marketing é posicionamento, é como gerar posicionamento na cabeça do cliente. Então, acho que isso é fundamental. Eu vou Fora pedir que você também, coloque no Haroldo, para chat para ter mim aqui, ah lá, ó, eu quero dizer assim, ó, quem está interessado nisso, em querer evoluir. Porque, na verdade, gente, a diferença entre sucesso e fracasso é um só. É tomar uma ação, uma atitude. Entendeu? É só uma atitude que vocês têm que tomar. e Ah, mas. fora, Haroldo, e fora Pode a falar. parte do network que vai ter lá, né? Acho que o network, eu sou muito adepto a essa questão de ambiência, Parcerias, network, parceria, condições network, né? especiais, às vezes com fornecedores que a gente vai buscar para vocês depois. É só ganha-ganha, cara. Aí depois a gente senta lá e fala, ah, fulano fez sucesso, ciclano tá fazendo sucesso, mas o cara arriscou, o cara teve peito. Em algum momento, o homem mais rico do mundo é o Elon Musk, ele deu all-in numa fortuna de 12 bilhões. Sabe o que é all-in, gente? No poker é quando você joga tudo, tudo ou nada. Ele construiu três foguetes que custou 12 bilhões. Se o terceiro perdesse, ele estava quebrado. Hoje ele é o homem mais rico do mundo. Aí ele merece? Lógico que é o mais corajoso. Não conheço ninguém que arriscou a fortuna de 12 bilhões de dólares em construção de foguete que ninguém nunca tentou, nem a NASA. Então, assim, e olha que nós estamos falando nem para vocês arriscar a fortuna de vocês, não. É só ir lá para o curso, num preço muito acessível e fácil. O que a gente quer é transformar, o que a gente quer é deixar legado. O que essa E, proposta minha e do Wesley é de transformação. Não é de resultado, não é de financeiro, de nada, é de transformação. O que a gente quer, nós somos mais audaciosos e mais ambiciosos do que vocês pensam, porque a gente não quer dinheiro, a gente quer transformar carreira dos médicos, dos colegas, a gente quer transformar vidas. E a gente sabe que a gente, com esse projeto, a gente vai conseguir, tá bom? e É isso. Haroldo, e como a gente dá muito valor à experiência, né? Não sei quem, se vocês não conhecem, vai ser no Espaço Essential, que é um espaço assim fantástico, que assim dispensa comentários. Quem já foi lá sabe a experiência que esse local proporciona. Então, assim, eu sou uma pessoa que prezo muito pela experiência, Haroldo também. Então, os pacientes que vão na minha clínica, eles passam para a experiência. Eu tenho certeza que vocês, como alunos, vão ter a experiência lá no ambiente da Essential, tá? Então, deixa eu ver, alguém, beleza? Falei aqui da parte do domínio do jejum, as terapias parenterais, gestão de clínica, estratégica. E o mais interessante de tudo, né, Haroldo, é passar para eles que simplesmente a gente já está no terceiro lote, né? E que já estamos finalizando as vagas, até porque é um grupo seleto, pequeno, de 15, até porque hands-on a gente não consegue fazer mais do que mais Exatamente. de 20 pessoas. E a gente quer dar essa devida atenção para todos, para que realmente vocês possam sair de lá já fazendo toda a prática, tudo, na próxima segunda-feira, né? Eu costumo dizer, o curso vai começar na quinta, termina no sábado, e nossa missão é na segunda-feira vocês já colocarem em prática o que vocês aprenderam nessa emissão, nessa imersão. E mais que isso, não é só a parte teórica que eu vou ensinar, nós vamos também falar dos bastidores, muito que foi aplicado na sua clínica, e eles vão ter essa Exato. visão, eles vão ter condições e oportunidades de vivenciar uma experiência na sua clínica também, que é outra proposta que a gente tem para esse evento. Então, gente, se você quer entender, inclusive, os bastidores, né, do que a gente implementa dentro de uma clínica de saúde integrativa, de soroterapia, e uma clínica que já provou e já tem consistência no mercado, vocês vão ter essa oportunidade de vivenciar isso lá nesse evento, com a gente lá e futuramente até mesmo de forma presencial na clínica, lá na clínica Schunk, entendeu? Então, isso que a gente quer, é transformação, tá? Mas é isso. Fantástico. E quem tiver interessado, tem a nossa consultora, que é a Paty, tá? Que é o telefone dela. E é claro que pode me chamar no direct, pode me chamar o Haroldo também, que a gente dá todo o direcionamento. Se quiser também, tem algumas dúvidas, se tiver alguma dúvida a respeito do curso, a gente está aqui realmente para esclarecer todos vocês. E Legal? outra coisa, Wesley, para fechar aqui e dar a palavra para a Dai, nós vamos fazer aqui, para o pessoal que está aqui, tá? Uma condição Fantástico. especial, tá bom? A gente falou que quem comprasse o curso ganharia a segunda cadeira, não foi isso? Que era a nossa Foi. proposta, tá? Olha, a gente vai oferecer aqui uma coisa que a gente fez no evento lá da Dai, que ela lembra disso, a gente vai fazer para quem assistiu essa aula aqui, que é um combinado.
Coloca o seu nome que você está interessado e a gente vai fazer uma venda casada. Ou seja, se dois, a cada dupla que fechar aqui, eles podem fechar um e o outro vai como segunda cadeira. Ou seja, vocês podem dividir o custo desse curso para dois, porque a gente fez isso na primeira etapa, que o médico comprava e podia levar o companheiro, o parceiro lá no curso, que é o gestor ou outro médico. Só que a gente resolveu fazer isso aqui dentro. Então, e a gente conseguiu lá no curso da DAI fazer, acho que. Três grupos, né, de venda casada que um médico comprou, o outro comprou, a gente juntou os dois porque não tinha com quem levar. Então, a oportunidade de, hoje o lote, estamos no terceiro lote, mas é a oportunidade de pagar, ao invés de 100%, 50% com todos os benefícios que vai ser oferecidos lá dentro do curso. São 3 dias de experiência, realmente a gente fala de marketing sensorial, e a Espaço Essential é uma aula de marketing sensorial, até para você levar para sua clínica essa experiência, ok? Fantástico, Já Haroldo. já a gente continua. Coloca pra gente nos comentários aqui, fala se interesso, quero saber mais, quero conversar, que a nossa equipe vai entrar em contato. Dai, vai lá. Boa noite a todos. Eu vou começar, não vou me apresentar, mas vou falar o porquê, o motivo de eu estar aqui, né, com o Haroldo e com o Dr. Wesley. Hoje eu desenvolvo um papel de consultoria dentro de clínicas e consultórios, né, tanto médicos que estão dentro do plantão que querem abrir um consultório para fazer essa virada de chave para o particular, e também clínicas que já atuam com processos, né, de entrega e querem aprimorar, entregar mais procedimentos dentro do seu quadro de portfólio de entrega. Então, auxilia esses profissionais. Eu falo que eu simplifico a vida do médico, tirando a parte burocrática dele e fazendo para ele. Então, eu faço esse trabalho de encurtar o tempo do profissional e entregar toda essa resolutividade que ele busca de profissionais que põem a mão na massa e fazem juntamente. Então, eu faço esse trabalho de essa ponte, né, de unir que precisa ser feito na teoria e colocar em prática. Então, hoje eu vou. Tá liberado para eu compartilhar aqui? Acho que vai liberar aí para você, viu, Dai? Tá. Então, eu sou administradora por formação base, sou financista, fiz especialização em finanças e também gestão de clínicas e consultórios. Então, tem 8 anos que eu atuo nesse segmento de gestão de clínicas e consultórios. Lá em 2020, estive na clínica do Dr. Wesley Schunk, né, Dr. Wesley, auxiliando no desenvolvimento e criação dos processos internos, na integração entre as áreas, principalmente foi uma dor que eu identifiquei lá na época, e fizemos todo o trabalho de colocar, né, todos os processos unidos e em dia para que ele pudesse trabalhar ali de forma ética, segura e responsável, né, como um empreendedor médico de fato. Deixa eu ver se está Liberou aí, liberado. Dai? Conseguiu liberar aí? Deixa eu ver aqui. Eu consegui partilhar. Não, não estou conseguindo ainda. Eu acho que é a Mi que tem que liberar, né? Quem que é o anfitrião aqui? É a Mi, deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Ah, liberou, pronto. Virou? Isso. Vamos ver se agora vai. Agora sim. Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim. A precificação, eu falo que quando eu chego na clínica, eu vou entender, vou fazer o diagnóstico, né, o raio-x dessa clínica, para entender quais as necessidades deste médico, dessa clínica, ou desse consultório, para poder desenvolver as ações necessárias, através de um plano de ação que eu desenvolvo. Eu falo que sempre que eu começo a entender, a queda no faturamento, o paciente não está convertendo em vendas, aí eu vou entender lá das premissas básicas que ele deveria ter feito corretamente e não fez. Que um dos principais pré-requisitos é precificar da forma correta, né? E começando com essa análise da precificação, a gente precisa entender qual é o meu público-alvo. O público-alvo do Dr. Wesley Schunk não é o público-alvo, por exemplo, do Dr. Leonardo Terra, que está nos acompanhando aqui também. São médicos que estão totalmente diferentes, em níveis diferentes de entrega, com público diferente de entrega. Então, eu tenho que entender para quem eu vou direcionar esse produto. Porque se o Dr. Wesley cobra o mesmo preço que o Dr. Leonardo lá na clínica dele, ele pode assustar o paciente dele
ao contrário de atrair, né? Então, né, não necessariamente o meu preço tem que ser o menor valor para entregar. Ele tem que ter o valor que o paciente vai buscar ali, como o Haroldo falou, né? A diferença entre o valor e preço. Se o paciente enxergar meramente um preço, ele vai considerar o preço do concorrente, né? O concorrente está mais barato. Então, preço por preço, você perde esse paciente. Então, todo o valor de entrega que precisa ser composto nesse portfólio de entrega. Então, quantas consultas estão envolvidas nessa entrega? O que agrega valor dentro desse acompanhamento? Entra a bioimpedância? Entra uma ferramenta de diagnóstico? Entra o acompanhamento e assessoria da equipe de enfermagem para um caso de um efeito adverso poder ser assistido pela equipe de enfermagem? Entra um pós-procedimento? Então, tem que compilar todas essas entregas e monitorar tudo isso para que o paciente possa ver o valor e não o preço, né? Dentro da precificação, a gente fala que, né, principalmente eu como financista, a gente não pode jamais errar na estratégia de precificação. É um tiro no pé, porque ou você vai à falência ou você vai ao sucesso com a precificação. Então, a precificação errada, ela pode tanto levar o seu público-alvo, né, afastar o seu público-alvo ou reter o seu público-alvo. Né? Então, mediante tentativa de erro, jamais. Então, a precificação, eu falo que é o coração ali, né, o momento que a gente está planejando as ações corretas para esse negócio alavancar, para os seus pacientes aderirem ao tratamento. Então, por meio de tentativa de erro, analisando só o mercado, analisando só a prática que o outro colega faz, é totalmente inválido para você colocar estrategicamente dentro do seu negócio, tá? Eu vou falar 3 variáveis simples para vocês anotarem aí e poderem colocar em prática já essa questão da precificação. Primeiro que a gente precisa, a primeira variável é a necessidade de cobrir todos os custos, né? E quais os custos? Quando eu falo de custos, eu não estou falando só de custo fixo, que é água, aluguel, energia, enfim, tudo que compõe aquele custo fixo para manter aquele estabelecimento aberto todos os dias. Mas também os custos variáveis, né? Que enquadram, por exemplo, o frete para entregar a medicação, caso você faça, né, os injetáveis internamente, o brinde, por exemplo, que eu vou entregar para o meu cliente, tudo isso tem que ser compilado dentro de uma precificação, tanto de custo fixo como custo variável, tá? Eu falo que é o bom senso, é a análise do custo, quando a gente vai precificar, a gente usa o bom senso de analisar o custo, pesquisar o mercado, né, e tomar aquele equilíbrio entre o que o mercado está praticando, qual é o meu custo, como eu vou fazer esse rateio e qual o preço que o meu cliente pode pagar por isso, né? A primeira variável. Eu falo que o custo, eu tenho que ficar sempre de olho, né? Em cotações, por exemplo, se eu tenho um custo entre custo fixo e variável, que é a aquisição de tudo aquilo que eu preciso ter dentro da minha clínica para entregar para o meu paciente. Então, eu preciso ficar de olho no custo. Por quê? Eu já fui em estabelecimentos que o preço estava exorbitante. Quando a gente foi avaliar, o custo dele estava muito alto. E por que estava muito alto? Porque estava fazendo, por exemplo, compras não tão inteligentes, comprando com fornecedores locais os insumos, onde eu tinha uma compra de uma matéria-prima, por exemplo, para fazer um soro de R$ 15 a bolsa de soro, sempre que eu conseguia reduzir pedindo de uma distribuidora a R$ 7. Então, eu conseguia praticamente diminuir 50% daquele custo fazendo compras inteligentes, através de quê? De cotações. Então, se você vai trabalhar com a precificação, você precisa ter olho no seu custo, fazer cotações, né, antes dessa compra para saber qual fornecedor me atende, quais os 3 principais fornecedores que eu confio, que me atende dentro do prazo e que eu posso comprar com custo-benefício para que isso seja direcionado como uma vantagem competitiva lá na minha precificação. Primeira coisa, né? Então, sempre trabalho com 3 cotações principais antes de fazer uma compra, tá? Determine os principais fornecedores, né? No custo-benefício que eu já falei, aqueles que eu confio, onde eu vou cotar todos os meses para ver qual o benefício de comprar com aquele fornecedor naquele mês. Planejar as compras com antecedência, eu já estive frente de clínica médica há 5 anos, né, gerindo toda a clínica, e o maior erro é deixar para comprar de última hora, porque vem sempre com preço mais
agregado, né? Então, eu sempre tive uma equipe onde a gente sempre fez o balanço daquele estoque e compramos sempre uma vez por mês, tá? E uma dica, assim, de ouro, compre sempre na última semana do mês, por quê? Todos os vendedores querem bater meta, né? Então, você consegue ali um benefício para fechar uma compra maior, tá? Faça compras para o período maior. Então, se eu tenho um estoque que tem durabilidade de 30 dias, compre para os próximos 30 dias, né? Para que, de fato, você venha fazer essa periodicidade de cotações mensais e compras também mensais. E utilizar o sistema de gestão para isso. Daí eu não controlo, independente se você controla o estoque em planilhas ou um sistema de gestão, vai funcionar, mas o que vai te trazer menos trabalho é um sistema de gestão, onde eu consigo imprimir do meu relatório, por exemplo, todo o estoque que eu tenho para fazer as cotações do mês seguinte. A gente fala que é reduzir o tempo, né? Meu tempo tem que estar direcionado não para o operacional, mas para a parte estratégica do negócio, tá? A segunda variável é o preço competitivo, né? Eu falo assim, eu vou pesquisar, quando eu vou entregar, por exemplo, eu sou um endócrino, estou fazendo essa transição, né, para saúde particular. Quanto que aqui na minha região um endocrinologista está cobrando uma consulta convencional? R$ 350. Então eu sei que a média mercadológica está nessa base de preço, entre 350 a R$ 400. Dentro da entrega que eu vou fazer, dentro de um plano de acompanhamento, o que eu vou envolver? O que eu posso agregar valor? E o que pode estar dentro dessa faixa de mercado que atende tanto que o público vai buscar, né? E também atende tanto ao custo que eu vou ter para fazer essa entrega. Então, o preço competitivo, a gente tem que sim olhar para o mercado, mas não é só um pré-requisito olhar para o mercado. A gente tem que entender a realidade individual de cada negócio e de cada entrega que você vai fazer, né? E a terceira variável é a análise da complexidade. Por exemplo, eu estou fazendo uma entrega de injetável, né? Estou trabalhando ali com a tizepatida, ou estou trabalhando ali com os nutracêuticos, oligoelementos, enfim, da cadeia de reposição nutricional injetável. Como que eu devo analisar a complexidade? O Dr. Wesley, ele usa alguns termos, por exemplo, assim, tem o ressuscita defunto, né, que é o protocolo ressuscita defunto, que é aquele que eu vou entregar maior valor dentro dele, né, que de fato meu paciente com a primeira sessão ele vai se sentir melhor. Então esse ressuscita defunto é diferente de uma entrega de um antioxidante isolado. Por quê? Porque o paciente, a carga que eu estou entregando de saúde para esse paciente é muito maior do que meramente um antioxidante. Então, eu tenho duas estratégias. Uma bolsa com vários nutrientes, onde eu vou restabelecer a saúde do paciente mais rápido, e tem uma bolsa só de antioxidante. Ambos são via endovenoso e vão demandar o mesmo tempo. Qual o preço que eu cobro? Essa é a grande dúvida de todos os profissionais que querem precificar de forma estratégica os injetáveis, tá? E aí eu trouxe essa receita do bolo aqui para vocês, que ao longo desses 8 anos, pode até tirar um print, uma foto aí para vocês depois avaliarem de forma mais individual dentro do negócio de vocês. Essa análise de complexidade, ela foi desenvolvida ao longo desses anos para clínicas que fazem procedimentos nos pacientes, tá? E é uma precificação que tem que ser totalmente minuciosa. Por quê? Porque ou você paga a conta para o paciente, ou você leva o prejuízo, ou o paciente paga corretamente por aquilo que ele está recebendo, tá? Então, essa análise da complexidade, ela começa, por exemplo, com o tempo utilizado pelo profissional para realizar o procedimento. Então, por exemplo, se eu médico que faço, por exemplo, implante hormonal, o meu honorário é muito maior do que o honorário de uma enfermeira, concorda? Então, a prática que eu vou usar para precificar um implante hormonal é totalmente diferente da prática que eu vou usar para precificar um injetável, onde o honorário se enquadra totalmente diferente, porque tem personas diferentes que vão atuar nessa execução, tá? Então, tempo
vai demandar qual tempo? Vai demandar 1 hora? É 1 hora da profissional de enfermagem ou é 1 hora do profissional médico? 2, custo dos Ela medicamentos e pegou acessórios o dinheiro, utilizados. foi, e deixou ele lá com a droga? Tem alguém com o microfone ligado aí. 2, custo dos medicamentos e acessórios utilizados, tá? Daiane, eu uso uma ampola de B12, enfim, um ácido alfa-lipóico, isso, isso e aquilo. Enfim, para compor essa bolsa. Estou considerando todos os medicamentos, mas e os insumos? Né? Qual tipo de agulha você usa? Você usa uma agulha para aspirar? Você usa uma agulha para administrar? São 2 agulhas? Você usa qual a quantidade de luva? O algodão, qual fracionado, qual o percentual de algodão que você usa? Então, esse fracionamento ele tem que acontecer e compor o seu custo, que o custo é os medicamentos, acessórios, insumos que eu vou utilizar para fazer aquela administração. Número 3, complexidade inerente a cada via de administração. Um intramuscular que demanda 15 minutos, vou colocar assim, 15 minutos, intramuscular não demora nem 3 minutos. Mas se a gente for considerar o intramuscular, ver o prontuário do paciente, evoluir o prontuário do paciente, separar o lote que eu vou usar, fazer uma triagem, administrar, eu vou demandar uns 15 minutinhos para garantir toda a rastreabilidade e segurança dessa administração, né? Então, se eu vou fazer o intramuscular, que é 15 minutos, e vou fazer o endovenoso, que é 60 minutos, eu tenho tempo diferente. Então, eu tenho que determinar o valor diferente para cada via de administração. Por quê? Porque me requer mais tempo, me requer mais honorário, e a experiência do cliente também é diferente quando eu faço o endovenoso, que tem o tempo de ambiência ali, a sensação e experiência que ele vai ter durante todo o tratamento, do que o intramuscular. Número 4, tempo de realização do procedimento, né? E o tempo de ambiência a gente já falou. 5, número de ampolas utilizadas numa bolsa endovenosa e o número de medicamentos ou número de medicamentos utilizados, né? Dependendo se for nutracêuticos ou questões medicamentosas que tem separação, né, de grupo. E aí a gente é a questão do exemplo do Dr. Wesley Schunk, né, o ressuscita defunto. Uma bolsa endovenosa de 9 ampolas, né, não é o mesmo preço de uma bolsa de um endovenoso que só tem uma ampola. A Daiane só vai diferenciar ali o custo. Mas você entende que o valor agregado em cada entrega dessa é diferente? Eu consigo entregar a resposta clínica com uma sessão, o outro eu vou entregar a resposta clínica a partir da 3ª sessão. Então, o custo, o valor dessa entrega aqui tem que ser considerado, tá? 6, nível de atenção para o procedimento. Isso daqui acontece muito dentro do centro de infusão. E, né, por exemplo, vou fazer um antioxidante que tem uma predisposição de uma hipoglicemia, de uma arritmia cardíaca, eleva um pouco a temperatura. Então, este procedimento, eu não vou marcar muito paciente para fazer no mesmo momento, né? Eu vou marcar ali um horário mais exclusivo para ter aquele profissional atento ao gotejamento daquela infusão. Então, esse tipo de procedimento, por exemplo, ele não é mais um endovenoso, ele é o endovenoso. Então, eu tenho que precificar essa questão do nível de atenção que esse profissional vai ter que ter, não vou poder dividir o honorário dela entre mais pacientes, porque ela vai ter que ter uma atenção mais de perto com esse paciente, tá? Então, essa bolsa desse endovenoso, ela vai ter um preço mais agregado, porque tem essa variável a mais. E o 7, preparo do ambiente pré e pós-procedimento. Isso aqui acontece muito com implante hormonal, né? Eu vou fazer um implante hormonal, eu tenho que preparar toda a sala, separar tudo que eu vou precisar para fazer o implante. E depois eu tenho que descontaminar toda aquela área. Então, a gente sempre considera ali, de honorário, 30 minutos antes e 30 minutos depois. Então, eu tenho 1 hora a mais de cobrança de honorário. Porque o tempo de preparo e o tempo de pós-procedimento para desinfectar todo o ambiente e poder atender o próximo paciente naquela sala, tem que ser considerado esse tempo pré e pós
procedimento. Então, eu falo assim, precificar é muito mais do que cobrir custo, é muito mais de ter vantagem competitiva, é muito mais do que uma análise superficial mercadológica. Então, eu falo assim, que é um buraco mais embaixo, né? Então, a gente tem que considerar que a precificação, ela tem que analisar isoladamente até o tipo de procedimento que você faz, para que você possa cobrar por cada tipo corretamente, tá? Os Ô, Dai, procedimentos são distintos, né? Eu falo Dai, assim, ô, Dai, pode desculpa. falar. Só dando um ponto, aproveitando essa gancho seu aí, gente, é muito importante que a maioria dos médicos pensam que precificar é só olhar quanto que custa o insumo. Mas ele esquece que a hora clínica, a hora dele, tudo está contando, o tempo, se não for dele, do profissional que está ali aplicando, é muito maior. E aí é o tiro no pé, porque uma coisa é uma torneirinha, outra coisa é um processo inteiro de uma clínica. E ele não vê o lucro vai para o buraco, porque, gente, uma das coisas eu posso garantir para vocês. A média de lucratividade da clínica, não do profissional. As pessoas confundem quando ele trabalha também. Tem que ter o salário dele e a clínica dela circunda em 20 a 30% na grande média. Então, 10% que você não deixa de computar ali é 50% do lucro da clínica, quando é 20% de lucro. E as pessoas acham que isso é pouco. Não é. É muito. É a diferença entre você dobrar o seu faturamento ou cair pela metade por conta de você não colocar esses outros custos que você colocou e muito bem. Gente, a parte de precificação é parte técnica. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Eu converso com os pacientes, eles acham chatas, mas deixa eu falar para vocês. Essa parte que divide, eu falo que crianças de adulto, viu? Essa parte que divide quem realmente é profissional e quem ainda está trabalhando como amador. Viu, gente? Por isso quem está aqui, quem ficou até o fim, fica mesmo. Assiste essa aula porque faz a diferença. E é isso que eu falei que não adianta ter cereja do bolo se não adianta ter cereja do bolo se não tem bolo. A gestão financeira é o bolo, né? É o que realmente é o que realmente as pessoas é o alimento, né? É o que sustenta uma clínica. É isso que ela está falando. Viu, Dai? Pode continuar aí. Essa semana eu conversei com um médico, Haroldo, pegando o gancho nesse assunto, que ele falou comigo assim, Daiane, eu precifiquei, porque aí é um médico iniciante, o custo dele é ainda muito baixo pela entrega que ele faz. E aí a entrega que ele faz, né, é uma entrega considerável de excelência, né? Vamos dizer assim. Só que é um médico que está iniciando, está criando um posicionamento agora de mercado dele. Ele falou assim, Daiane, um outro médico que faz esse mesmo procedimento está cobrando muito mais caro do que eu estou cobrando. Não, e ele não estava cobrando errado, porque a gente compôs tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente analisou de forma individual para cada procedimento, para precificar cada procedimento que ele estava entregando. Era o exemplo da tizerbatida, ele estava fazendo a tizerbatida com um preço menor. Eu falei assim, você não está errado de cobrar um preço menor para abrir a porta de entrada nesse início e se posicionar de forma correta, né? E criar o que a gente chama de promotores, né? Que são os pacientes satisfeitos com essa entrega, que é o boca a boca. Eu falo assim, o marketing, o tráfego pago, o digital, ele favorece, né? Mas é aquele lead frio, o lead quente, o que vai ter o poder de chegar comprando o seu produto ou serviço, é o case de sucesso que você vai desenvolver nos seus pacientes. Então, aí tem muita gente que fala assim, mas eu vou iniciar pelo maior valor ou pelo menor valor. Vai depender de qual estratégia a gente vai adotar para a sua porta de entrada. Você quer ter esses cases de sucesso inicialmente? Vamos considerar a cobertura de custo, seu honorário, por mais que esteja abaixo do mercado, se você é um médico que está iniciando, você tem que manter a porta de entrada aberta, né, para você desenvolver seus próprios promotores e trazer novos e novos pacientes. Eu falo que é um momento de transição, né? Vai chegar um momento que você vai estar cobrando igualmente o outro médico está cobrando, mas existe essas escadinhas que você precisa evoluir, né? Dentro desse... Agora, só para encerrar, gente, os procedimentos, todos os procedimentos que vocês vão fazer internamente, eles são distintos, né? A forma de administração, o jeito que é feito, se é pelo enfermeiro, pelo médico, né? Então, a gente tem que considerar como cada procedimento sendo único, tá? Não é porque eu vou precificar pela via tal
diferente da via tal. Um intramuscular vai custar R$ 100, um endovenoso, porque tem o tempo de ambiência, eu vou colocar R$ 200. Não é assim, né? Eu não vou ter essa maldade de avaliar procedimento por procedimento. Então, esse trabalho minucioso que eu faço juntamente com as clínicas para avaliar. Então, vamos lá, quais os tipos de injetáveis que você vai trabalhar? Vou trabalhar com 10 tipos diferentes. Vamos colocar cada tipo desse, vamos precificar corretamente dentro desses 7 parâmetros, né, que eu apresentei para vocês aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à precificação, eu deixo aberto agora, Haroldo, para a gente esclarecer também. Maravilha, Dai, excelente. Essas dicas fazem toda a diferença mesmo. Muito bom mesmo. Pessoal, alguma dúvida a respeito aqui da, da fala aqui da Dai, a respeito de precificação? Alguma dúvida a respeito do Haroldo, da apresentação do Haroldo? Acho que Beleza. Gente, o tranquilo. fundamental foi o que a gente fez, tá vendo? A gente está aqui realmente para entregar soluções. Eu falei aqui, ó, o pessoal que até queria saber mais. Vamos lá, o Elvio, né? O Elvio tá aí. Se ele tiver alguma dúvida a respeito do evento, é até bom, ele pode perguntar aqui ao vivo, a gente tira a dúvida de todos. Tem um iPhone aqui, só não colocou o nome, né? Não falou o nome. Quem é o iPhone aí? Se quiser colocar o nome aqui só pra gente saber, né? Porque tá só iPhone. É, aí, isso. O Dai, a Paloma perguntou aqui, costuma-se sobre os injetáveis, com injetáveis, né? Costuma-se então colocar até quantas vezes o valor do custo? Isso é uma regra que o pessoal, eu vejo muitos médicos ensinando da forma errada. Tem um médico que está ensinando a pegar o valor do custo, multiplicar por 6 e e cobrar do paciente. Totalmente equivocado. Então, a gente não entendeu todas essas premissas básicas de precificação que eu expliquei, né? Que é cobrir custo, né? Não só. A gente não vai avaliar, doutora Paloma, só o custo, tá? O custo é um dos parâmetros que a gente precisa avaliar para poder cobrar do paciente. Mas eu vou avaliar, é o endovenoso? Qual o tempo de ambiência desse endovenoso? Então, é 60 minutos? Então, eu vou ter que considerar, além do custo, o honorário para fazer essa administração. Qual o honorário? É a minha enfermeira. Então, você vai pegar o valor do salário da sua enfermeira, dividir pela quantidade de horas trabalhadas e vai achar a hora da sua enfermeira. Aí, você já achou o primeiro parâmetro, que é o honorário. E aí, você vai compondo. Eu falo que é uma escadinha. A gente tem que achar custo, insumo, custo do medicamento, mão de obra e a margem de lucro. Você já está, se você colocar tudo isso no papel e achar o valor, você já está precificando de Ô, forma correta. Dai, complementando o que você falou que é fundamental, eu falo que tem três premissas para você precificar um produto. A primeira é o custo de existência do produto, que você colocou muito bem. Não é só o insumo, é tudo. Tudo é tudo, tá, gente? Inclusive, também, olha a pegadinha. É a enfermeira, mas a enfermeira, ela tá lá, quantas cadeiras você tem? Porque ela pode atender mais de um paciente, então tem que ser feito. Então, tá vendo, gente? A gente vai entrando em minúcias aqui. A premissa básica é custo de existência. A segunda coisa é o que o mercado pratica também. Você não pode ignorar o que o mercado seu está praticando, o que o seu concorrente está fazendo. Não é para você colocar no preço dele, é para você entender. E o terceiro é entender que perfil de cliente você está trabalhando para saber até quanto ele está disposto a pagar por um tratamento. Se você olhar só para o custo geral, você esquece das duas premissas. O mercado ele dita regras e o cliente também ele dá posicionamento. Se você está atendendo uma classe média alta, gente, você tem uma margem maior de lucro. Você atende menos pessoas com margem maior. Se você está atendendo uma classe média para média baixa, você tem uma margem menor. Depende muito do teto máximo que o cliente está disposto a pagar com o perfil do cliente, o que o mercado pratica, que é uma das formas também de entender, e a outra é o custo total. Como a Dai falou, tem muitos pormenores aí que a gente deixa passar batido e acaba tomando um balão. Agora, de tudo, vocês precisam entender uma coisa também. Preço é um diferencial competitivo de mercado, tá? Ao mesmo passo que quando você cobra mais barato, você tem mais chance de vender, quando você cobra mais caro, dá uma percepção que você é melhor.
Então você precisa entender qual que funciona, depende do público-alvo. Se eu atendo classe média alta, a pessoa que não preocupa com preço e com qualidade, eu tenho que cobrar mais caro, porque o cara, a pessoa que tem poder econômico, ela quer exclusividade, ela quer pagar pelo melhor. E ela pensa que no Brasil o mais caro é melhor, tá, gente? Que eu tô falando porque existe muita cultura também, a gente tem que entender isso. Agora, se você atende uma população de classe média para média baixa, o preço mais barato que o concorrente sempre vai ser um diferencial. Então não existe regra, Haroldo, é cobrar mais barato ou mais caro. A palavra que existe dentro da gestão é depende. Ah, mas depende, tudo. Doutor, qual que é o melhor protocolo para mim? O que que você vai responder para mim, doutor? Depende. Depende. Então a palavra depende, gente, ela é ela é uma palavra assim, eu acho que é a palavra áurea. Depende do seu resultado, Haroldo, depende dos seus exames, depende de tudo. Então, gente, esse parece que é até desculpa, mas não é. Haroldo, qual que é a melhor estratégia para mim? A bicha tá muito doida, né? Determinada. Entenderam, pessoal? Então, só para vocês entenderem o viés disso. Quando a Dai passa tudo isso, e tudo que eu passei aqui hoje para vocês, é uma forma para você refletir. É um caminho próximo da verdade, mas ainda estamos longe da verdade quando falamos de personalização, tá? Quando a gente sabe que a pessoa tá, sei lá, com um problema XYZ, você vai falar assim, a melhor solução é a enzima Q10, porque ele vai trazer isso. Beleza. Mas é um protocolo base. Mas em alguns casos não vai ser a solução, precisa ter um outro aditivo ali para dar o resultado. Então, gestão também é personalizada, como a medicina é personalizada, como qualquer coisa é personalizada, né? Depende muito do público-alvo, do bolso, o cliente está disposto a também investir na saúde dele. A gente tem que ter essa realidade, entender que nem todo mundo está disposto ou tem condições de investir. E é por isso que a gente tem que entender. E uma frase que eu costumo dizer: quem não sabe comprar não sabe vender. Então, a base do sucesso, o que quebra uma empresa não é a venda, é a compra. O que enriquece uma empresa é a venda, mas o que quebra é a compra. Então, são dois pistões, defesa e ataque. Se você não souber defender, não adianta só vender. Vai tomar bola nas costas. Vai vender muito, mas vai ganhar pouco. E o segredo é o lucro, tá? E é isso que a gente quer ensinar para vocês dentro desse processo, tanto das masterclass, quanto do curso, que vai ser uma imersão, e tanto do acompanhamento que vocês vão ter depois. Essa oportunidade, pessoal, de acompanhamento é única, tá? A gente está lançando nesse curso. Inclusive, na primeira versão, a gente não teve esse acompanhamento. E nessa nós vamos colocar. Então, para quem fizer parte disso, e a vantagem está aí, tá bom, gente? Eu estou insistindo aqui, não é papo de vendedor de nada, não, mas eu estou só falando porque realmente é oportunidade. Eu costumo dizer assim, sabe, Dai? Se todo mundo soubesse a importância do conhecimento que eu tenho, eu não precisaria nem abrir a boca. Ia ter fila quilométrica que apesar de já ter, mas eu acho que teria muito mais pela informação, não é pelo Haroldo. É porque se todo mundo tivesse consciência que precisa tratar da saúde, médico nenhum precisaria ficar fazendo comercial no Instagram para vender seu serviço. Teriam filas quilométricas de paciente ali. Só que o que falta para as pessoas é consciência. Não é inteligência, é consciência. É se conscientizar da necessidade disso que a gente está falando aqui, tá? Então, pessoal, é com vocês aí, né? O interesse Fechou por então, esse Haroldo. estar lá com a gente, ao vivo, conhecer, criar network. Nós estamos criando um grupo de relacionamento. E olha o que a Dai falou. Nós estamos querendo criar promotores do nosso movimento. Então, vocês entenderam que essa turma vai ser a turma que vai ficar próximo da gente, que vai acompanhar, que vão ser os nossos paladinos, como dizia o nosso querido Caprone. Os paladinos são o quê? Os nossos promotores. Então é por isso que a gente está fazendo um evento num custo muito acessível, muito abaixo do que a gente sabe que vale. Porque a gente quer promover vocês para que vocês promovam esse movimento que a gente está criando, que é muito maior do que um curso, é um movimento mesmo. É um movimento de trazer qualidade de vida e resultado para você que é médico, tá? E automaticamente nós estamos fazendo ação social, que é melhorando a vida das pessoas lá na ponta, tá ok? Dúvidas? Fechou. Acho que era só essa mesmo, né? Acho que a gente Só. extrapolou e foi 2 horas, tá vendo? De 1 hora e meia, a gente sempre entrega um pouquinho mais do que a gente combina. Maravilha, então, pessoal. Boa noite. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Dai. Obrigado a todo mundo presente. E qualquer dúvida, a gente está à disposição e a gente conta com vocês aí na nossa imersão em São Paulo. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, Abraço, tchau. pessoal. Tchau, tchau.